A pesquisa também revelou que o preço ainda é importante, mas o consumidor está mais preocupado com a relação custo-benefício. Quando ele não tem essa percepção, sua tendência é buscar a marca mais barata. É nesse sentido que as marcas próprias dos varejistas assumem papel importante porque oferecem preços mais atrativos. Marcas líderes perderam 63% de participação em volume. A pesquisa revelou que no Brasil 76% das pessoas compram marcas próprias do varejista por serem mais baratas, 49% pela qualidade e 34% pela confiança no supermercado. Na América Latina, Argentina, Chile, Colômbia e México 71% compram marcas próprias do varejo por serem mais baratas e 57% por confiar na qualidade. Quando vão ao supermercado, 41% dos consumidores brasileiros são influenciados pelos melhores preços em sua decisão de compra, 29% pela propaganda, 23% por folhetos e apenas 2% pela marca do produto. Segundo a AC Nielsen, o brasileiro é um dos consumidores mais suscetíveis à compra por impulso. Ao entrarem num supermercado, 53% não levam lista de compras e, na Colômbia, o percentual é ainda maior, 67% compram por impulso. E qual é o significado dessa pesquisa para o estudo de segmentação de mercado? Ela é importante, pois revela que a segmentação de mercado com base em preço é marcante, enquanto a marca tende a ter influência menor para efeito de formação de agrupamentos de consumidores. Apesar disso, há outro dado de interesse revelado pela pesquisa: a maioria dos consumidores brasileiros e latino-americanos escolhe o supermercado mais pela proximidade de sua residência do que pelos preços baixos, tanto para as compras de maior gasto como para as mais frequentes. Definição de mercado. Como as empresas, de maneira geral, raramente conseguem vender para todo o mercado, a tendência é elas atuarem direcionando seus esforços para apenas uma parte desse mercado. Para cada mercado-alvo escolhido, a empresa desenvolve uma oferta. O mercado é constituído de um grupo de potenciais compradores de um produto ou serviço. A oferta é posicionada na mente dos compradores-alvo como possuidora de algum tipo de benefício fundamental, afirma Philip Kotler, 2001. No passado, o mercado era constituído de um espaço físico no qual os compradores e vendedores se reuniam para trocar mercadorias por dinheiro. Atualmente, os economistas descrevem um mercado como conjunto de compradores e vendedores que negociam determinado produto ou classe de produto, em qualquer lugar, na internet, por telefone, por computador, pela televisão interativa. Quem é o mercado? Os consumidores agrupados em conformidade com características comuns de consumo se constituem em mercado para um ou mais produtos ou serviços. Limites de um mercado. Hoje, um mercado não possui limites geográficos, qualquer pessoa pode comprar de tudo pela internet, ou seja, pelo computador se acessam oportunidades de compra do mundo inteiro. Os mercados ocupam grande espaço nas economias modernas. De acordo com Kotler, 2001, os consumidores vendem sua capacidade de trabalho e recebem dinheiro, com o qual compram bens e serviços. O que é segmentação de mercado? Na onda da produção em massa veio a atual onda da desmassificação que traz a necessidade de identificar pequenos segmentos homogêneos de mercado. Identificados os agrupamentos homogêneos de consumidores, ditos segmentos de mercado, os produtos e serviços podem ser adaptados para atender expectativas, necessidades, gostos e desejos específicos de cada segmento. Como os gostos e preferências dos consumidores que formam determinado mercado são individualizados, é importante a identificação do padrão de compra de cada segmento de mercado. Portanto, para segmentar, ou seja, dividir um mercado maior em partes menores, é preciso conhecer as necessidades dos consumidores-alvo, bem como suas atitudes e comportamentos mais frequentes na decisão de compra. É preciso ainda identificar e medir um segmento de mercado através de dados demográficos, sociais e culturais e identificar o potencial desse segmento de mercado. Em resumo, a segmentação de mercado é a ação de identificar e classificar grupos distintos de compradores que apresentam comportamentos de compra relativamente homogêneos. Para as empresas, de modo geral, a segmentação de mercado tem grande importância porque representa investimentos. Os recursos alocados para cada segmento de mercado significam, por exemplo, melhor uso dos orçamentos publicitários. É menos dispendioso concentrar o esforço de mídia de uma campanha publicitária para um segmento menor do que para atingir toda a população. E o retorno financeiro também é maior, já que a mensagem está dirigida especificamente a um segmento menor. Benefícios da segmentação de mercado. A técnica de segmentação de mercado permite alocar recursos estratégicos de marketing para cada segmento e, dessa maneira, racionalizar custos e facilitar o acompanhamento dos resultados obtidos, entre outros benefícios. Segmentação por tipo de consumo. Os consumidores devem ser agrupados por suas características individuais e ainda por seu tipo de consumo similar. Ou seja, os compradores de creme dental são considerados, para efeito de agrupamento, por sua individualidade, como sexo, renda, ocupação e escolaridade, entre outros aspectos, mas, sobretudo, pelo tipo de consumo. Por exemplo, o creme dental, para ser consumido em casa, pode ter uma bisnaga maior do que a consumida fora do lar. Quando as pessoas levam creme dental na bolsa ou na pasta para escovar os dentes no ambiente de trabalho, ou em viagem, provavelmente desejam carregar uma bisnaga menor do que a usada habitualmente em casa.
Dessa maneira, o formato, e mesmo o tipo de composição do produto pode variar em função do tipo de consumo. As bases de segmentação de mercados tradicionais. Produção em massa. Um produto pode ser indiferenciado se produzido em massa para acessar diferentes mercados, com custos reduzidos com base na economia de escala de fabricação de um produto universal. Segmentação. Pode ser realizada com produtos diferenciados para cada segmento de mercado. Viabiliza acessar diferentes nichos de mercado em que o valor percebido do produto é importante, figura 7,1. Customização. Pode caracterizar um produto exclusivo para cada cliente. Uma produção artesanal para atender a cada cliente favorece o bom relacionamento. F701-978853526966.apps. Figura 7,1. Conceito de segmentação. A escolha da base de segmentação de mercado é o fator mais crucial de um estudo de mercado. A Marlboro, por exemplo, para introduzir uma nova marca de cigarros, realizou um estudo de segmentação de mercado baseado na população fumante. Já a Toyota, para a marca Lexus, automóvel de luxo, realizou um estudo de segmentação de mercado baseado na renda familiar. Uma segmentação de mercado pode ser realizada individualmente em cada país ou em cada região de um país. Mas pode também ser realizada considerando o globo como um mercado único, a ser fragmentado em diversos segmentos. Em quaisquer dos casos, a segmentação pode ser realizada de acordo com as seguintes categorias. Demografia. Os estudos da segmentação com base na demografia incluem variáveis das características da população, tais como idade, sexo, renda, educação e ocupação. Um desdobramento dessas variáveis pode incluir o papel da mulher na sociedade de consumo e padrões de renda e estilo de vida. Sony, Reebok, Nike, Swatch e Benetton são alguns exemplos de empresas que trabalham com critérios baseados nas necessidades de consumidores adolescentes globais. Geografia. A segmentação com base geográfica pode levar em conta, entre outras, as seguintes variáveis globais: estágio de desenvolvimento do país, cidade, tamanho da cidade e densidade populacional, clima, altitude e, às vezes, até os critérios de zoneamento residencial e código de endereçamento postal. Um agrupamento de países que possui critérios semelhantes é o de bloco de países como o Mercosul, NAFTA, União Europeia ou Ásia-Pacífico. No entanto, o valor de tais segmentos pode variar dependendo das necessidades. Esses agrupamentos são viáveis para desenvolver políticas de mercado, mas não para as estratégias de marketing para produtos e serviços, dadas as enormes variações, entre outros fatores. Cultura. A cultura cobre uma enorme variedade de fatores como religião, educação e língua, que são facilmente mensuráveis, mas existem outras preferências da sociedade de mais difícil agrupamento. Por exemplo, fatores de sexo como masculinidade e feminilidade têm influência distinta em diferentes países. Por exemplo, Áustria, Alemanha, Suíça, Itália, Grã-Bretanha e Irlanda formam um cluster, agrupamento, médio-alto em relação ao individualismo das pessoas e alto em relação à masculinidade. Essas características culturais significam que a preferência para alta performance de produtos e um comprador bem-sucedido podem ser temas a serem explorados pela publicidade. Ambiente. Uma segmentação de mercado global é complicada quando se consideram os diferentes ambientes políticos, legais e de negócios em cada país. Os indicadores econômicos são utilizados para agrupamento de países com condições semelhantes e, entre outras, podem ser consideradas as variáveis como Produto Interno Bruto, PIB, taxa de inflação, etc. Análise da concorrência. Como a segmentação de mercado faz parte de uma estratégia competitiva, é de vital importância realizar uma análise da concorrência com a finalidade de identificar em que ponto é possível incrementar a participação de mercado, reduzir custos, melhorar o desempenho de estoques de cada linha de produtos, objetivando ampliar vantagens em cada segmento. Análise de estoques. A observação do volume de estoques disponíveis é forte indicador da gestão dos negócios de uma empresa. Quando os volumes são elevados, é sinal de que alguns segmentos de mercado não estão respondendo aos esforços de marketing e de vendas. A prática de níveis de estoques varia de empresa para empresa, mas é importante lembrar que é possível fazer um bom benchmarking desde que o cálculo do valor dos estoques esteja compatível com o volume de vendas. As vendas e o volume de estoques de produtos destinados a cada segmento de mercado devem estar em conformidade com os resultados esperados. Análise de fornecedores. É importante verificar de que maneira a cadeia de processos de manufatura está sendo suportada por fornecedores parceiros da empresa. Para cada segmento de mercado devem ser estabelecidas metas de vendas de produtos e de serviços, e para poder realizar um volume adequado de vendas é preciso que os respectivos potenciais de mercado sejam alcançados. Para tanto, o fornecimento deve ser contínuo para que as vendas não sejam perdidas. Capacidade produtiva. A capacidade produtiva da empresa deve estar adequada ao potencial de mercado de cada segmento de mercado. Caso haja um gap no atendimento ao mercado, a concorrência poderá ser beneficiada. Portanto, a capacidade de produção deve atender à demanda de cada segmento. Estrutura da informação. Para otimizar o desempenho de produção e controle de estoques, a empresa moderna precisa investir em informação para acompanhar a demanda de cada segmento de mercado.
Isso implica dimensionar o potencial de cada segmento de mercado, realizar previsões de vendas e controlar o volume de vendas. Análise do consumidor. Um dos mais importantes estágios do ciclo de um negócio é a análise do consumidor. É fundamental a empresa verificar o tamanho do mercado de cada um de seus principais segmentos de negócios. O primeiro passo é entrevistar os vendedores da empresa, os distribuidores e os próprios consumidores e ouvir o que eles têm a dizer. Esse tipo de pesquisa revela-se instrumento importante para incrementar vendas de produtos em cada segmento de mercado. Passos para a segmentação de mercado. A segmentação de mercado pode ser realizada através de 3 passos. Primeiro, a segmentação por mercado-alvo. Consiste na divisão do mercado em agrupamentos distintos de compradores, tendo como foco os consumidores-alvo do produto. Esses agrupamentos constituem os segmentos-alvo de mercado. Segundo, a seleção do mercado-alvo. É importante medir a atratividade de cada segmento para selecionar um ou mais segmentos, nos quais a empresa deverá concentrar seu esforço de marketing. Para escolher o segmento em que vai concentrar o seu esforço de marketing, a empresa deve considerar o tamanho e as características de crescimento desse segmento, além da atratividade e a compatibilidade com os recursos e objetivos da empresa. Para cada segmento de mercado escolhido é possível definir um modelo de atuação mercadológica. Quando se ignora a diferença entre os vários segmentos, pratica-se um marketing indiferenciado. O marketing diferenciado ocorre quando se criam diferentes ofertas de marketing para cada segmento de mercado. E marketing concentrado, quando se alocam todos os recursos mercadológicos para um único ou pequeno número de segmentos de mercado. Terceiro, posicionamento de produto. É o estabelecimento da posição competitiva para o produto, visando criar diferenciais competitivos na mente do consumidor. Portanto, posicionar significa criar uma posição única para o produto, afastando-o dos concorrentes. Dessa maneira, para cada segmento de mercado se objetiva posicionar o produto para que este desfrute de condição privilegiada na mente do consumidor. Os procedimentos para a segmentação de mercado envolvem as seguintes etapas. Primeira etapa: levantamento, análise e classificação do perfil de cada segmento de mercado. Nessa etapa é importante levantar informações sobre motivos, atitudes e comportamento de cada agrupamento visível de consumidores. Por meio de análise fatorial identificam-se as variáveis altamente correlacionáveis de cada segmento. Segunda etapa: análise dos agrupamentos de consumidores para identificar segmentos homogêneos de consumo. Com base em análise de cada agrupamento, cluster, é possível identificar o perfil de cada agrupamento em termos demográficos, geográficos, psicográficos e padrões de consumo. Para produtos de consumo, a segmentação de mercado deve levar em consideração os seguintes tipos de agrupamento de compradores. Geográfico: as variáveis consideradas para o agrupamento de pessoas com potencial de compra são as seguintes: região, município, população rural e população urbana, densidade, concentração de pessoas, clima. Demográfico: as variáveis consideradas são idade, tamanho da família, ciclo de vida da família, sexo, renda, ocupação econômica, formação educacional, religião, etnia, geração, nacionalidade, classe social. Psicográfico: as variáveis consideradas são estilo de vida e personalidade. Comportamental: as variáveis a serem observadas são ocasião de uso do produto, benefícios buscados no produto, status do usuário do produto, status de lealdade, índice de utilização, estágio de prontidão, estágio de aptidão de compra e atitude em relação ao produto. Para produtos e serviços industriais do mercado denominado de negócios, as principais variáveis de segmentação de mercado são: demográficas, considerando-se o setor de atividades industriais, o tamanho da empresa e localização. Operacionais: as variáveis consideradas são tecnologia utilizada, status do comprador ou usuário e capacidade de compra ou de uso do produto. Compra: as variáveis consideradas são organização da função de compra na empresa, estrutura de poder na empresa, natureza dos relacionamentos existentes, política geral de compras e critérios de compras. Situacionais: as variáveis a serem consideradas são, entre outras, urgência para o uso do produto, aplicação do produto e tamanho do pedido. Características pessoais do comprador: considera-se entre outros os seguintes aspectos: similaridade entre comprador e vendedor, atitudes em relação ao risco e a lealdade do comprador. Essas variáveis utilizadas para a segmentação de mercado de bens de consumo e de bens industriais devem, para ser eficazes, levar em conta a mensurabilidade do segmento, acessibilidade ao segmento, substanciabilidade do segmento, diferenciabilidade, entre outros critérios. Critérios para segmentação de mercado. Para poder conduzir uma adequada segmentação de mercado é importante seguir algumas regras básicas, definidas pelos principais autores de marketing como critérios. Dentre os critérios estratégicos mais utilizados para a segmentação de mercado, destacam-se: estratégia de nichos de mercado. Para Michael Porter, 1991, uma vantagem competitiva importante é a empresa buscar concentrar sua atuação em nichos de mercado distintos da concorrência. As empresas que concentram sua atuação em nichos de mercado procuram atuar em áreas limitadas em termos geográficos ou de negócios, ou seja, atuar local, nacional ou internacionalmente, porém, com capacidades específicas de negócio.
As estratégias de nicho de mercado são em geral construídas com base em habilidades e conhecimentos especiais que apenas a empresa possui, o que possibilita amplas margens de preços e de lucro. A vantagem de atuar em nichos de mercado é, inicialmente, a redução do poder de barganha dos clientes, uma vez que a concorrência é menos influente nesses segmentos. E, também, quando a empresa foca seus esforços de marketing mais compactamente nesses nichos de mercado, podendo dessa maneira melhor atender às necessidades e expectativas dos clientes desses segmentos. Database Marketing. Esta técnica permite identificar e selecionar nichos de mercado e obter dessa forma uma lucratividade mais ampla. A tecnologia da informática está equipada para administrar uma enorme quantidade de dados que permite interação mais individualizada com cada cliente. A tarefa do marketing é converter necessidades da sociedade em oportunidades de lucro. Philip Kotler citando autor anônimo. Um diálogo verdadeiro pode ser mantido com clientes ao descobrir interações contínuas, identificando mudanças no comportamento de compra, no perfil de investimento e na propensão à inadimplência, permitindo às empresas antecipar riscos e visualizar oportunidades futuras, diz Miriam Bretsky, 2013, p. 14. O desenvolvimento de novos produtos é facilitado ao se conhecer o perfil da base de clientes atuais e futuros e sua disposição a mudanças que permitam a adoção de um produto novo. Uma das vantagens da aplicação de database marketing é permitir a identificação de segmentos de mercado e possibilitar ainda a redução do poder de barganha do cliente, pelo fato de se criar valor extra ao produto ou serviço, complementa a professora Miriam, 2013, p. 14. A posição competitiva de uma empresa se amplia na medida em que ocorre uma redução de custos para o cliente. Com as novas tecnologias da informação é possível reduzir o custo de certas operações ao longo da cadeia de valores e repassá-lo ao cliente. Surge melhoria na oferta de um leque mais amplo de conveniências aos clientes. Exemplo disso é a possibilidade de um banco se tornar fortemente virtual, reduzindo seus custos operacionais, repassando isso ao cliente por meio da redução de tarifas bancárias. Os meios remotos reduzem custos, possibilitando ofertas mais variadas de serviços a custos sensivelmente mais baixos. Possibilita a oferta de serviços personalizados. Conhecendo-se os hábitos de consumo e comportamento de compra dos clientes, pode-se oferecer serviços para atender a cada cliente individualmente. É importante segmentar o mercado para atender a necessidades específicas de cada mercado. A segmentação de mercado e a internet. Pela internet é possível oferecer e vender produtos do mundo inteiro. Dessa maneira, o critério para agrupamento de consumidores deve obedecer a uma nova metodologia. O internauta é um cidadão global, sendo identificado não pela sua origem em termos de idioma ou nacionalidade, mas pelo seu endereço postal. O sexo e a idade podem ser anotados e cadastrados, mas dificilmente podem ser comprovados. Dessa maneira, os critérios a serem adotados para agrupar consumidores da internet devem obedecer a uma nova lógica. Segmentação multidimensional. É a segmentação que leva em conta diversas dimensões do mercado de consumo. Ou seja, um consumidor pode pertencer a mais de um segmento de mercado. Por meio de cruzamentos de diversos agrupamentos é possível determinar um segmento central que reúna as características de diversos segmentos. Um consumidor faz parte de um segmento de acordo com a sua ocupação, em outro ele é relacionado como pai de cada um de seus filhos, em outro ainda como esposo, em outro como sócio de clube ou de academia de ginástica. Assim, embora ele seja único, ele está relacionado a diversos e distintos segmentos de mercado. Por meio de uma segmentação em múltiplos segmentos é possível identificar o consumidor em sua completa individualidade. No exemplo do café, um mesmo consumidor pode ser encontrado como pertencente a segmentos de mercados distintos. E, por meio de um modelo de segmentação, que utiliza recursos estatísticos, é possível identificar diversos clusters, ou seja, diversos agrupamentos de consumidores, até se chegar a um segmento central que reúna as características comuns de todos os segmentos. Cantinho de informações relevantes. Com base nos resultados do Censo Demográfico de 2010, diversas informações podem ser de utilidade para a segmentação do mercado brasileiro. Dentre outras, destacam-se as seguintes. 1. A mulher brasileira. De acordo com o novo perfil da mulher brasileira, segundo o IBGE, maioria na população com 97,3 milhões, elas fortaleceram na última década sua participação no mercado de trabalho e aumentaram a responsabilidade pelo comando das famílias. Os dados do censo revelam ainda outros fatos de interesse para estudos de segmentação de mercado. Aumentou significativamente o número de mulheres, cerca de 90 mil moças entre 15 e 19 anos, que comandam suas famílias, cerca de 27% em 2000. Em 2010 são 220 mil jovens entre 15 e 19 anos responsáveis pelo domicílio. Em 1991, eram 44 mil jovens entre 15 e 19 anos mães solteiras. Em 2010, são 863 mil mulheres entre 15 e 19 anos de idade que têm filhos e são solteiras. Aumentou, portanto, a proporção de crianças de 0 a 6 anos que moram em domicílios em que as mulheres são a principal referência. São mulheres que criam os seus filhos sem qualquer colaboração paterna. E o perfil da mulher brasileira mudou significativamente nos últimos 10 anos. Na década de 2010 cresceu o número de mulheres chefes de família responsáveis pelo sustento da casa. Elas estão mais alfabetizadas e ganham melhores salários.
continuam sendo a maioria da população brasileira e têm uma vida média mais longa que os homens. A conquista de novos espaços no mercado de trabalho, maior longevidade da mulher, aliada ao crescimento do número de casamentos desfeitos e à queda da taxa de fecundidade, fizeram com que entre 1991 e 2000 o número de lares chefiados por mulheres tivesse um crescimento relativo de 37,6%. O percentual de mulheres chefes de família passou de 18,1% para 24,9%. Em 2010, um total de 28% dos domicílios tem como única responsável uma mulher, e em 10% dos domicílios a mulher compartilha a responsabilidade com alguma outra pessoa. Um terço disso é de mulheres com mais de 60 anos. Em 2010, 29% das mulheres chefes de família têm 60 anos ou mais, a maioria viúvas, enquanto dos 328 mil jovens mulheres do país é de 27%. Em 2010, 1,7% das mulheres chefes de família tinham 19 anos ou menos. Texto do relatório do IBGE, Censo 2010. No período de 2000 a 2010, houve um crescimento expressivo das famílias com a pessoa responsável do sexo feminino, figura 7,2 e 7,3, inclusive daquelas que contavam com a presença de cônjuge. Os motivos para esse aumento podem ser creditados a uma mudança de valores culturais relativa ao papel da mulher na sociedade brasileira. O ingresso maciço no mercado de trabalho e o aumento da escolaridade em nível superior combinados com a redução da fecundidade são fatores que podem explicar esse reconhecimento da mulher como responsável pela família. De acordo com o censo de 2010, publicado pelo IBGE. Total de domicílios sob responsabilidade exclusiva da mulher, 28,18%. Mulheres acima de 5 anos alfabetizadas, 89,6%. Rendimento nominal médio mensal das mulheres com rendimento, não é especificamente das chefes de família, R$ 983,37. O rendimento médio real das mulheres foi de R$ 1.115. F702 97885352696666.eps. Figura 7,2. Percentual de famílias únicas e conviventes principais em domicílios particulares, segundo o sexo da pessoa responsável pela família, Brasil 2000-2010 avos. F703 97885352696666.eps. Figura 7,3. Percentual de famílias únicas e convenientes principais em domicílios particulares, com presença de cônjuge, segundo o sexo da pessoa responsável pela família, Brasil 2000-2010 avos. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000-2010 avos. Tabela 7,1. Perfil da mulher, crescimento relativo, em porcento. 1991. 2000. Variação. Domicílio sob responsabilidade da mulher. 18,1. 24,9. 37,6. Mulheres alfabetizadas responsáveis pelos domicílios. 68,7. 79,5. 15,7. Média de anos de estudos da mulher chefe de família. 4,4. 5,6. 27,3. Mulheres chefes de família com até 3 anos de estudo. 49,6. 37,7. Menos 24,0. Mulheres chefes de família com 15 anos ou mais de estudo. 5,5. 7,0. 27,3. Rendimento nominal médio das mulheres chefes de família. R$ 365. R$ 591. R$ 61,9. Crianças de 0 a 6 anos em domicílio sob responsabilidade da mulher. 10,5. 0,5. 69,5. Crianças de 0 a 6 anos em domicílio sob responsabilidade da mulher com rendimento de até 2 salários mínimos. 71,3. 58,8. Menos 20,3. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991 e 2000. O valor do rendimento médio foi deflacionado pelo INPC com base em julho de 2000. Gazeta Mercantil, 9 a 10 de março de 2000, p. A 14. O quadro divulgado pelo IBGE em 2000 mostrava que o aumento de lares chefiados pelo sexo feminino é fenômeno tipicamente urbano, 91,4% deles estão nas cidades e 8,6% nas zonas rurais. Em 2010, 90,8% estão nas cidades e 8,2% são das zonas rurais. Porto Alegre é a cidade onde há o maior número de lares sob comando das mulheres no país, com 38,2%, possivelmente em função da expectativa de vida feminina no Rio Grande do Sul, uma das mais altas do Brasil, em torno de 74 anos, sendo a esperança total do estado de 75,9. A maior esperança de vida feminina é outro componente, já que 53,3% dos domicílios são de mulheres com mais de 60 anos. Em 2010, 8% do total de domicílios são de responsabilidade exclusiva de mulheres de mais de 60 anos.
No sul e no sudeste estão as maiores proporções de domicílios com apenas uma moradora. Outra constatação é que, apesar de ter caído o analfabetismo entre as mulheres, de 31,3% em 1991 para 20,5% em 2000, cerca de 7,9 milhões de mulheres acima de 15 anos continuam analfabetas no país, metade delas vivendo no Nordeste. Já em 2010, 10,4% das mulheres acima de 5 anos são analfabetas, o que representa um total de 9 milhões de mulheres não alfabetizadas. Se considerarmos mulheres acima de 15 anos, são 10,7% de analfabetas e um total de 6,9 milhões de mulheres. IBGE em abril de 2012. Mulheres tiveram ganho real de 13,5% no rendimento de trabalho e homens, de 4,1%. Em 2010, o rendimento médio real de todos os trabalhos das pessoas ocupadas com rendimento de trabalho foi de R$ 1.345, contra R$ 1.275 em 2000. Enquanto o rendimento médio real de trabalho dos homens passou de R$ 1.450 para R$ 1.510, entre 2000 e 2010, o das mulheres foi de R$ 982 para R$ 1.115. Em termos de ganho real, a diferença foi de 5,5% para ambos os sexos, 13,5% para as mulheres e 4,1% para os homens. A mulher passou a ganhar 73,8% do rendimento médio de trabalho do homem. Em 2000, esse percentual era 67,7%. A região sul manteve os menores percentuais do rendimento médio de trabalho das mulheres em relação ao dos homens, passando de 63,2% para 69%. No outro extremo ficou a região norte, onde o rendimento médio de trabalho da mulher passou de 74,6% para 82,3% do recebido pelo homem. Entre os estados, em 2010, o Amapá deteve o maior percentual do rendimento médio de trabalho das mulheres em relação ao dos homens, 88,6%, e Santa Catarina ficou com o menor, com as mulheres ganhando 67,4% do rendimento médio de trabalho dos homens. Outro fato importante é o crescimento do número de anos de estudo da mulher chefe de família, 4,4 para 5,6 anos, em 2000 em relação a 1991, em 2009, a média de anos de estudo das mulheres cresceu para 7,4 anos. Produtos e serviços. Surge a oportunidade para brinquedos de gosto feminino para as crianças, além de roupas e utensílios para o lar, com base em preferências da mulher, bem como roupas femininas para a mulher que trabalha fora do lar. Cada vez mais há mulheres vivendo sozinhas. As divorciadas e viúvas estão fazendo crescer as estatísticas de mulheres que moram sozinhas. Essa informação revela que, enquanto em 2010, 15,3% das mulheres responsáveis por domicílios viviam sozinhas, o índice entre os homens foi equivalente a 10,2%. Esse dado está ligado à esperança de vida e também ao fato de os homens terem mais dificuldades de desenvolver tarefas domésticas sozinhos. Havia, em 2010, 3,4 milhões de mulheres em domicílios com apenas um morador, ou seja, vivendo sozinhas. Produtos e serviços. Produtos de higiene e limpeza que facilitam a vida doméstica, bem como alimentos prontos ou semi-prontos e serviços para o lar. Acrescenta-se ainda a necessidade de equipamentos e utensílios para a casa, tais como eletrodomésticos, móveis, som, televisão, vídeo, DVD, entre outros. Eles ganham destaque para preencher o vazio decorrente da ausência de cônjuge. No Nordeste prevalece o matriarcado. Estão no Nordeste os estados com mais crianças vivendo sob responsabilidade feminina e com até 2 salários mínimos de renda. No Maranhão, 78% das crianças estão nessa situação. A precariedade chega a 77% no Piauí e 69% no Ceará e na Paraíba. 2. Mortalidade infantil. Redução da mortalidade infantil, de 66,1 para 16,7 por mil nascidos vivos. Em 3 décadas o país passou do 118º para o 97º lugar em mortalidade infantil, na comparação com base em dados da Organização das Nações Unidas, ONU. Mas bem atrás, dos líderes Japão e China, que apresentam um quadro de 1,89 morte por mil recém-nascidos. 3. Idoso. Quem nasceu no Brasil em 2010 pode esperar viver 73 anos, 9 meses e 27 dias, o que é bem mais do que era para os brasileiros nascidos em 1980, segundo pesquisa a Tábuas Abreviadas de Mortalidade por Sexo e Idade, do IBGE. O trabalho aponta que a esperança de vida do brasileiro recém-nascido cresceu, em média, 4 meses e 15 dias por ano, na última década. Apesar dos avanços, o Brasil ainda permanece atrás de países vizinhos, como o Chile, o 34º em esperança de vida, 79,20 anos, e a Argentina com 75,77. E bem atrás do país líder, o Japão, com 83,9 anos. Porém, o crescimento da quantidade de idosos no país será de 188% de 2000 para 2025. Tabela 7,2. Taxa de crescimento de idosos. País. 2000. 2025. Taxa de crescimento. China. 10%. 25%. 15%. Alemanha. 23%. 35%. 52%.
Japão, 23%. 38%. 65%. EUA, 16%. 28%. 75%. Espanha, 22%. 43%. 96%. Brasil, 8%. 23%. 188%. México, 7%. 24%. 243%. F704 97885352696666.jpg. Figura 7,4. Idosos no Brasil. F705 97885352696666.eps. Figura 7,5. Fatores que afetam a qualidade de vida. 4. Jovens. Um jovem rapaz de 20 anos tem 4 vezes mais chances de não atingir os 25 anos do que uma jovem mulher. A violência das cidades é responsável pela redução dessa expectativa de vida. Em Alagoas, por exemplo, o jovem rapaz tem 8 vezes mais chances de não atingir a idade de 25 anos do que se fosse do sexo feminino. Tosta, 2013. Outras informações do relatório do IBGE. Mudanças na estrutura da família, maior participação da mulher no mercado de trabalho, baixas taxas de fecundidade e o envelhecimento da população influenciaram no aumento do percentual de casais sem filhos, com ou sem parentes, no período de 2000 a 2010, que passou de 14,9% para 20,2% do total de famílias. Aumentou em 1 ponto percentual a ocorrência de famílias monoparentais femininas, com ou sem parentes, de 15,3% para 16,2%, enquanto as masculinas, com ou sem parentes, se mantiveram nos mesmos patamares, 1,9% para 2,4%, figura 7,6. F706 97885352696666.eps. Figura 7,6. Distribuição percentual das famílias únicas e conviventes principais em domicílios particulares, segundo o tipo de composição familiar. Casais sem filhos são um bom segmento de mercado, pois possuem uma renda disponível para gastos supérfluos que os casais com filhos não possuem. Conforme mostrado na figura 7,7, no período compreendido entre 2000 e 2010, houve um crescimento expressivo da proporção de pessoas que moravam sozinhas, representando 12,1% do total das unidades domésticas unipessoais. Em 2010, havia no país 6,9 milhões dessas unidades, sendo que a distribuição por sexo da pessoa responsável pela unidade doméstica foi equivalente. Trata-se de um fenômeno eminentemente urbano, uma vez que 88% dessas unidades estavam situadas em cidades. Pessoas que moram sozinhas também merecem atenção dos profissionais de marketing, por exemplo, pode-se produzir embalagens de alimentos com porção individual, embalagens de produtos de limpeza podem ser menores, etc. F707 97885352696666.eps. Figura 7,7. Distribuição percentual das unidades domésticas em domicílios particulares, segundo o tipo de unidade doméstica. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Sumário. A segmentação de mercado é um exercício mercadológico que se utiliza, entre outros, recursos estatísticos para agrupar os diversos elementos, ou seja, um agrupamento de consumidores pode ser realizado levando-se em conta diversas variáveis. A técnica estatística de agrupamento de pessoas denominada cluster analysis é a mais empregada para reunir diversos agrupamentos e formatar o núcleo central, o qual possui características comuns a todos os segmentos. Questões para revisão. 1. Qual é o significado da segmentação de mercado? 2. Quais são os principais benefícios da segmentação de mercado? 3. Dentre as bases mais usuais de segmentação de mercado, quais são as mais adequadas para produtos como cigarros, bebidas, automóvel Lexus e tênis? 4. O que é uma estratégia de nicho de mercado? 5. Qual é a influência da internet na estratégia de segmentação de mercado? Questões para discussão. 1. Discuta o conceito de segmentação com base em estilo de vida. 2. Compare os critérios de segmentação de mercado e estabeleça uma ordem de importância, considerando bens especiais como joias, roupas de grifes internacionais e automóvel esporte de luxo. 3. Discuta os conceitos de marketing diferenciado versus marketing concentrado. 4. Em que situações de segmentação de mercado se aplica o conceito de marketing indiferenciado? 5. Discuta a segmentação de mercado e database marketing. Bibliografia. Artigos. Bretsky, Miriam. Marketing de Relacionamento Vende. Revista Venda Mais, junho de 2013, p. 14. Burroves, Robert. The Profit is in the Details. The Journal of Business Strategy, Boston, maio, junho de 2001, p. 34 a 8. Gibson, Lawrence D. E Something Rotten in Segmentation. Marketing Research, Chicago, primavera de 2001, p. 20 a 5. IBGE, Censo Demográfico 1991 e 2000. O valor do rendimento médio foi deflacionado pelo INPC com base em julho de 2000. IBGE. Kim, Yong Cheol, McElriff, Robert.
Managing Operating Exposure, a Case Study of the Automobile Industry. Multinational Business Review, Detroit, primavera de 2001, p. 21-6. Kumar, V. Nagpal, Anish. Segmenting Global Markets, Look Before You Leap. Marketing Research, Chicago, primavera de 2001, p. 8-13. Motley, L. Biff. Market Segmentation, An Easy Way to Start. Bank Marketing, Washington, junho de 2001, p. 50. Neil, William D. Wurst, John. Advances in Market Segmentation. Marketing Research, Chicago, primavera de 2001, p. 14-18. Staples, Edward. Psychographic Target Marketing, Buying Actions Speak Louder Than Words. Advisor Today, Washington, novembro de 2000, p. 86-96. Tosta, Wilson. O Estado de S. Paulo, Caderno Metrópole, 3 de agosto de 2013, p. A 26. Watkins. Brand Companies Pioneer Segmentation. Lodging Hospitality, Cleveland, abreviação 2001, p. 25. O que pensa o consumidor? O Estado de S. Paulo, Caderno B, 23 de março de 2001, p. 8. Gazeta Mercantil, 9-10 março de 2000, p. A 14. Livros. Cobra, Marcos. Marketing Básico. 5. Ed. São Paulo, Atlas, 1993. Estratégias de Marketing de Serviços. 2. Ed. São Paulo, Cobra Editora, 2001. Sexo e Marketing. São Paulo, Cobra Editora, 2002. KOTABE, Masaaki, Tincota, Michael R. Mercer, David. Marketing Management. Cambridge, Massachusetts. Blackwell Business, 1997. Kotler, Philip. Administração de Marketing. 10. Ed. São Paulo, Prentice Hall, 2001. McCarthy, E. Jerome. Basic Marketing. 5. Ed. Homewood, Illinois, Richard D. Ervin, 1975. Richards, Raimar. O que é Marketing? São Paulo, Brasiliense, 1992. Surfando nas ondas do mercado. São Paulo, Raimar Richards, 1999. Marketing à Brasileira. São Paulo, Negócio, 2001. Cantinho Empresarial. Case. A segmentação de mercado e o consumo de café. A segmentação de mercado para o produto café precisa ser conduzida cuidadosamente, pois o consumidor consome café em diferentes momentos e por diversos motivos. E o consumo de café não depende de renda ou ocupação da pessoa, mas sim do momento propício. O consumidor de café é um exemplo interessante. O café é um dos melhores exemplos de produto de consumo global, cujo mercado pode ser segmentado globalmente. O consumo de café reúne uma série de fatores sociais e comportamentais que variam de país para país. Mas em quase todos os países, o café é consumido sob forte impacto social, pois guarda um simbolismo social e ao mesmo tempo cultural e místico. No Brasil, por exemplo, as pessoas expressam sua amizade e carinho convidando as outras para tomarem café, ou convidando-as à sua casa para servirem café. Veja, acabei de passar um cafezinho quentinho. Mas nem por toda essa afetividade o brasileiro é o maior consumidor de café do mundo. A Finlândia, por exemplo, é o principal mercado consumidor per capita de café, com 10,10 kg ano, vindo a seguir a Suécia, com 8,50 kg ano, a Alemanha, com 7,42 kg ano, a Itália, com 5,10, o Brasil, com 4,31 kg ano, conforme dados da ABIC, 1997. Os Estados Unidos, embora sejam apenas o sexto maior consumidor per capita de café, com 4,00 kg ano, são um dos maiores mercados consumidores do mundo, comprando anualmente cerca de 18 bilhões de dólares de café. Conforme pesquisa recente, cerca de 177 milhões de norte-americanos se revelaram tomadores de café, e 113 milhões declararam em 1999 que tomam café diariamente. Nations Restaurant News, 1999, p. 32. O consumidor brasileiro, por seu turno, compra café torrado ou moído, correspondendo esse tipo de café a 95% do consumo total, e o café solúvel representa um pouco mais de 4% do total. Nos Estados Unidos, 50% das vendas no supermercado são de café gourmet. O consumidor de bebidas em geral. É importante situar o consumo de café entre outras bebidas, como refrigerantes. Cerca de 90% dos consumidores americanos tomam refrigerantes. Os Estados Unidos são os maiores consumidores do mundo, vindo a seguir México e Brasil, respectivamente. Demais bebidas. Nos Estados Unidos, prossegue a pesquisa de hábito de consumo, FETO, 2000, mais da metade da população, 75%, bebe leite e os sucos são tomados por 71%. A água encanada ou mineral, por 67%, e café ou chá gelado, por 57%.
Já em outra pesquisa, o que as pessoas têm em mente quando sentem necessidade de beber, os valores encontrados diferem do hábito geral de consumo. Desse modo, vejamos, a maioria das pessoas nos Estados Unidos, revelou a pesquisa, diz que a bebida escolhida faz parte da sua rotina. Assim, 79% das pessoas tomam café, 47% chá quente, 45% leite, 37% água e 35% suco. Segundo ainda a pesquisa, a rotina cria o hábito de consumo da bebida, tabela 7,3. Tabela 7,3. Comparação entre Brasil e Estados Unidos. O que as pessoas têm em mente quando sentem sede? EUA. Brasil. Refrigerantes. 90%. 86%. Água. 37%. 83%. Suco de frutas. 35%. 77%. Café. 79%. 41%. Leite. 45%. 39%. Chá. 47%. 22%. Iogurte. 12%. Vitamina. 11%. Achocolatado. 9%. O que as pessoas têm em mente quando sentem necessidade de beber, os valores encontrados diferem do hábito geral de consumo. Em geral, a taxa de consumo de muitas bebidas decresce com a idade. Por conseguinte, cada geração bebe mais bebidas, leite, sucos, frutas e frozen, do que as gerações anteriores. Contudo, em relação ao café ou chá quente, as pessoas com 50 anos ou mais chegam a beber 2 vezes ou mais do que os jovens de 18 a 24 anos, 84% contra 38%, respectivamente. A pesquisa também revelou uma intrigante relação entre quanto de bebida as pessoas ingerem e quão educadas elas são. As mesmas conclusões foram obtidas para o consumo de café ou chá gelado e álcool. Quando o hábito de beber é social, o álcool aparece como a bebida escolhida. 45% dos entrevistados da pesquisa norte-americana revelaram que a razão principal para tomar bebidas alcoólicas é que facilita o entrosamento social. Portanto, para bebidas sociais, o álcool é o escolhido para a confraternização. Para 61% das pessoas que tomam bebidas esportivas e 45% dos tomadores de sucos de frutas alegam que essa preferência é para matar a sede. Chá. As mulheres em geral estão mais preocupadas com alimentos naturais para preservar a saúde e a aparência física do que os homens. Nos Estados Unidos, 60% dos consumidores de chá são mulheres. E dentre os traços característicos dessas consumidoras, destacam-se: preocupação com a origem e qualidade dos alimentos, sobretudo, dos orgânicos e naturais. Busca de vida saudável. Preocupação ambiental. Interesse por cultura, arte, música e exotismo e desejam ser autênticas e bem dispostas. Além disso, a maior parte dessas consumidoras de chá está interessada na cultura do chá, ou seja, o que vem por trás do hábito de tomar chá. No Brasil, por exemplo, o hábito do chá está ligado à cultura do gaúcho, sobretudo o da fronteira com os países hispânicos, Argentina, Uruguai e Paraguai. A erva mate é tomada em chimarrão quente ou frio na cumbuca de tereré. O hábito de tomar chá é fortemente reforçado com a preocupação da população com problemas estomacais e digestivos. Café. Um fato importante da vida: há pessoas que tomam café e há pessoas que tomam chá. Mas a distinção entre elas não para aí. Quando isso chega ao varejo, a idade e o estilo de vida podem desempenhar papel importante em como os consumidores tomam suas decisões de compra. De acordo com pesquisas realizadas nos Estados Unidos e no Brasil, o grande consumidor de café tende a ser mais velho e frequentemente está na faixa dos 55 a 64 anos, Ciolete, 2001, p. 27. Dentre os compradores de café em grão no supermercado, revelou a pesquisa, a maioria dos consumidores está na faixa entre 35 e 54 anos, com e sem filhos. Vivem se ocupando com as coisas do lar. Na categoria de café solúvel, os consumidores mais expressivos tendem a estar mais dispersos, entre 18 e 34 anos, do que entre 35 e 54 anos, ambas as faixas etárias com e sem filhos. Um bom café começa com uma boa embalagem. Por essa razão a Starbucks está crescendo, incrementando o conceito de embalagem, observa Ed Halloran, diretor de desenvolvimento de negócios para Westwood, Mass. Tem havido uma significativa mudança no mercado de café e há uma migração para marcas gourmet. As marcas de café gourmet estão se direcionando nos Estados Unidos para representar 50% das vendas totais em supermercado e das vendas de café em geral, ele complementa. Gradativamente, o consumidor americano começa a despertar para a qualidade. Ele pode estar tomando menos café, mas está bebendo café de melhor qualidade. As pessoas estão fazendo um trading up na qualidade e pagando mais por isso. É como a busca de um vinho fino. O mercado para mulheres entre 18 e 34 anos identifica a compra do café como muito emocional. Elas tendem a romancear o grão de café. Portanto, tudo que se coloca no café deve ser muito sedutor para atrair a compradora. Pois, por alguma razão, o fator emocional é muito forte no café. Há aspectos simbólicos sociais e místicos no hábito de tomar café.
As pessoas, de modo geral, têm dificuldade de expressar seus afetos e o café substitui essas expressões. O café é pesadamente tratado como uma commodity no mundo todo, logo após o petróleo. Muito da produção de café ainda é de pequenos fazendeiros, sem identificação com a importância do marketing do café. O café é um produto que tem evoluído em qualidade, desde a produção de grãos até o processo de torrefação e preservação por meio de embalagens mais sofisticadas e formas de preparo mais automatizadas e sofisticadas. Pois há uma energia mística do café que passa do produtor para o torrefador, do torrefador para o distribuidor e desse para o consumidor. Portanto, o produtor e o torrefador de café, antes de se relacionarem com o mercado consumidor, deveriam relacionar-se com o seu cliente interno para motivá-lo, energizando o seu pessoal. O consumidor de café está cada dia mais educado e interessado. O novo consumidor. Características gerais: é uma pessoa mais preocupada com saúde e bem-estar. Pratica esportes em academias e em clubes, busca vida saudável ao ar livre e encontro com a família e amigos. Procura uma vida interior mais rica e faz da religião sua terapia. Está em busca de prazer e conforto. Preocupa-se muito com a segurança e bem-estar da família. Na era de Aquário, as pessoas tendem a viver em grupos, buscando maior contato social. O café é visto como grande facilitador de relacionamentos. As pessoas tendem a partilhar o café em grupo. E entre outros aspectos, o café é consumido como um grande agente psicológico para diminuir tensões, estresse e outros inconvenientes da vida moderna. As tendências do consumidor de café. Em 1991, procurando avaliar a imagem do café para o consumidor brasileiro, e a partir daí traçar eixos de atuação institucional para o produto, a pesquisa da Interscience em 2005 revelou que o café era uma alternativa que estava pouco presente na cabeça do jovem e, portanto, sem aceitação. Era um hábito de consumo das pessoas de mais idade. Problemas associados ao café: faz mal à saúde, sabor amargo e inconstante, forte propensão ao abandono. Em 1997, a mesma Interscience, novamente a pedido da ABIC, refez a pesquisa e encontrou resultado mais positivo. O café como opção para beber algo passou de 19%, em 1991, para 41%, em 1997. O café se manteve na quarta posição entre as bebidas de consumo efetivo quanto à preferência do consumidor. 51% declararam o café como bebida favorita, mesmo competindo com outras que fogem à natureza do produto, como água e sucos naturais de frutas. Entre as associações prevaleceram as seguintes: bom para tomar no trabalho, 47%. Bom para oferecer para visitas, 50%. Bom para reanimar, 37%. Para situações sociais, 27%. Serve para passar o tempo, 18%. Pode tomar em qualquer ocasião, 17%. Bom para se tomar com os amigos, 14%. Repõe energia, 4%. Para quando se quer sentir sabor gostoso, agradável, 3%. Diminuiu a ideia de que faz mal à saúde. O coador de pano ainda é o mais utilizado para preparar café em casa, 52%. Porém, com uso em crescimento, aparecem cafeteiras elétricas, 9%, máquinas de café expresso, 4%, e filtros sintéticos, 1%. Em média, as pessoas tomam mais café fora de casa, 4,1 xícaras, do que em casa, 4 xícaras. Adicionalmente, o hábito de tomar café fora de casa é maior para os jovens entre 15 e 19 anos, 3,96 xícaras fora de casa contra 2,71 xícaras em casa. As mulheres são as maiores compradoras de café, sobretudo em supermercados, que têm 92% de preferência de compra. A embalagem do tipo almofada, 68%, ainda lidera o mercado contra as embalagens a vácuo e em recipientes, 22%. A associação do café ao prazer e a uma bebida de qualidade tem crescido pela manutenção do produto em caráter social. E a dobradinha qualidade-preço ainda é bastante valorizada. Mudanças de hábito de consumo. A quebra de alguns preconceitos e tabus contra o café faz a bebida ser menos rejeitada. O professor Darcy Lima, Ph.D. pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em trabalho de mais de 10 anos, com mais de 6.000 pesquisados, aponta inúmeros aspectos positivos do café, aumentando o grau de concentração e agilidade de raciocínio. Em outra linha de pesquisa, coloca o café, por meio do ácido clorogênico presente em sua composição química, como um antagonista opioide, com atuação na prevenção e combate ao alcoolismo e às drogas. A cultura do consumo de café. A cultura do café está impregnada na sociedade brasileira. O sociólogo pernambucano Gilberto Freire, em sua obra Casa Grande e Senzala, narra a importância do café na sociedade brasileira, desde os tempos da senzala. O café denominado mandingueiro era forte, tinha muito açúcar, e muita mandinga da negra escrava. O café estava ligado à sexualidade da época, e ainda hoje o café é um despertar de emoções. Atualmente, o café é fonte de inspiração e reflexão para os que fumam e para os que não fumam. O café fala pelas pessoas. Ao convidar uma pessoa para tomar café, a outra pessoa está dizendo: "Que bom que você veio me visitar", ou "Que bom que você está aqui". O hábito de tomar café.
O consumidor de uma maneira geral toma café ao longo do dia. No café da manhã, entre as refeições e no almoço e no jantar. Mas o hábito de tomar café varia ao longo da vida das pessoas e, portanto, o jovem toma café de forma diferente do adulto e do idoso. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, os maiores tomadores de café não são os jovens, mas sim o adulto e o idoso. Tabela 7,4. Tabela 7,4. Comparativo do hábito de tomar café, no Brasil e nos Estados Unidos. Faixa etária. Brasil. EUA. Café no dia a dia. Como tomar o café. Café no dia a dia. Como tomar o café. 15 a 25. Café da manhã. Com leite 54% puro 38%. Café da manhã. Entre refeições. Com creme de leite. Idem ou puro. 26 a 35. Café da manhã. Entre refeições. Puro 61 a 54% com leite 36 a 44%. Puro 67 a 60%. Café da manhã. Entre refeições. Com creme de leite. Puro ou com creme de leite. 36 a 50. Café da manhã. Almoço. Jantar. Entre refeições. Com leite. Puro. Puro. Puto. Café da manhã. Almoço. Jantar. Entre refeições. Com creme de leite. Puro. Puro. Puro ou com creme de leite. 51 a 65. Café da manhã. Almoço. Jantar. Entre refeições. Com leite. Puro. 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 Café da manhã. Almoço. Jantar. Entre refeições. Com creme de leite. Puro. Puro. Puro ou com creme de leite. Valorização da qualidade de produtos e da qualidade de vida. O consumidor está em guarda no que concerne à qualidade de produtos, sobretudo alimentos e demais produtos de consumo de massa, principalmente porque é a sua vida que está em jogo. Age como um vigilante da qualidade dos produtos em geral, porque está preocupado com a sua qualidade de vida. Busca informações. O consumidor está ávido por informações acerca de desempenho de produtos e serviços. Procura informar-se com pessoas amigas e outros consumidores. Lê jornais e revistas e ainda acompanha todo o tipo de noticiário no rádio e na televisão que possa alertar sobre produtos inadequados. Valoriza embalagens práticas e de fácil manuseio. Quando uma embalagem não tem bom desempenho, ou seja, não tem boa qualidade para preservar o produto e é de difícil manuseio, o consumidor tende a mudar de marca. Base de segmentação de mercado. A base de segmentação de mercado está inspirada no critério geográfico que caracteriza as regiões produtoras e os respectivos mercados de consumo, tabela 7,5 e 7,6. Tabela 7,5. Comparação, segmentação de mercado e tipo de influência de consumo de café. Segmentação. Tipo de influência. Fatores de hábitos de consumo. Local de consumo. Geográfica. Clima. Tipo de embalagem, frequência de compra. Local de consumo. Casa. Fora de casa. Demográfica. Social e cultural. Confraternização. Bar, restaurante, casa de amigos, lar. Estilo de vida. Comportamento de compra. Grupo social, família, colegas de trabalho e escola. Local de trabalho. Reunião com amigos. Tabela 7,6. Por região, número de empresas, marcas disponíveis no mercado, potencial de mercado, consumo e industrialização. Região. Empresas. Marcas. Potencial de mercado. Consumo total. Industrialização. Centro-Oeste. 128. 174. 8%. 7%. 4%. Nordeste. 244. 366. 23%. 13%. 17%. Norte. 63. 94. 5%. 5%. 3%. Sudeste. 913. 1550. 56%. 57%. 63%. Sul. 246. 411. 8%. 18%. 13%. Total. 1594. 2595. 100%. 100%. 100%. O consumo de café pode ser visto por dois prismas. Aspecto tangível, a satisfação de necessidades fisiológicas, como matar a sede e saciar a fome. Aspecto intangível, a realização de desejos, como obter o prazer e o gozo. Sobretudo em pessoas no chamado estágio oral, em que o prazer vem pela boca. Com base em algumas variáveis, critérios de segmentação de mercado com base em variáveis antropológicas, sociológicas, psicológicas e astrológica, realizamos um modelo de agrupamento de prováveis consumidores de café. Tabela 7,7. Quadro de critérios de segmentação de mercado. Base para segmentação de café. Variável antropológica.
variável sociológica, variável psicológica, variável astrológica, geografia, reino biológico, grupos sociais rurais, estilo de vida, agrupamento de pessoas por signo astrológico e região, genética, tribos de bairros e fazendas, fumante, estado, morfologia, grupos urbanos, não fumante, município, corpo como construção, tribos de bairro, simbolismo regional, bairro, ocidental, fantasiais sexuais regionais, rua, oriental, quarteirão, densidade populacional, clima, demográfico, reino cultural, grupos de referência, gênero como atributo individual ou coletivo, agrupamento de pessoas por signo astrológico e por sexo, idade, ocupação, religião, etnia, nacionalidade e classe social. Sexo. Descendentes de italianos, finlandeses, suecos e americanos. Socioeconômico. As mulheres como grupo vulnerável. Idade. Corpo como construção cultural, sexual e religiosa. Cultural. Função sexual de reprodução e amor, corpo como forma de conquista. Tamanho da família. Político. Renda. Religioso. Ocupação econômica. Corpo como simbolismo social. Educação. Religião. Raça. Nacionalidade. Classe social. Desigualdade estruturais. Fatores genéticos desagregadores. Grupos sem terra, ciganos e sem teto. Corpo como forma de reivindicação. Agrupamento com base astrológica, sexo, idade, etc. O consumo de café é influenciado por fatores como clima e temperatura, estação climática do ano, pelo meeting point, lugar de encontro, entre outros fatores. Vejamos na tabela 7,8 o grau de influência no consumo de café. Tabela 7,8, comparação de influência hipotética no consumo de café. Base de segmentação. Tipo de agrupamento. Tipo de influência no consumo de café. Fatores de hábitos. Fatores determinantes de compra e consumo de café. Geográfico. Rural. Urbano. Estação climática do ano: primavera, verão, outono, inverno. Temperatura média da cidade. Altitude e latitude. Agrupamento por frequência de compra e de consumo de café, compra semanal e consumo diário. Econômicos regionais. Demográfico. Sexo. Idade. Renda. Religião. Ocupação. Pessoas preocupadas com saúde e bem-estar e aparência. Local de consumo. Casa. Fora de casa. Sociais e culturais. Religiosos. Estilo de vida. Psicossocial. Comportamento de consumo. Café da manhã. Refeições. Entre refeições. Tipo de café: em grão moído, coador de papel, coador de pano, café expresso. Meeting points, pontos de consumo em casa, no trabalho, na escola, na casa de amigos, na rua, no shopping. Fontes: Associação da Indústria do Café. www.abic.com.br. Ponto. Sumário: o mercado de bebidas. Não há mudanças significativas no consumo de bebidas. Água, café, refrigerantes, leite, sucos permanecem as mais consumidas. Cada consumidor declara o consumo de 9 bebidas em média, incluindo aqui as bebidas alcoólicas. Observa-se um crescimento dos refrescos em pó, mas este consumo foi influenciado pelos consumidores de classe C. F708-9788535269666.eps. Figura 7,8. Bebidas consumidas regularmente. Adaptado de tendências de consumo de café, Ministério da Agricultura. Fontes: Freire, Gilberto. Casa Grande e Senzala. São Paulo, Global, 2010. Pesquisa InterScience, 9, de 1997. NCA Findings show that coffee consumption is on the rise. Nation's Restaurant News, Nova York, 26 de julho. 1999. Feto, John. Drink Plenty of Fluids. American Demographics, Itaca, 2000, p. 8-9. Abic, Mai. 1998. Ciolete, Jeff. The Leafy Bean Sim. Supermarket Business, Nova York, 15 de junho de 2001, p. 27. Links. Bureau de Inteligência Competitiva do Café. Relatório Internacional de Tendências do Café, v. 2, número 6, 8 de julho. 2013. Disponível em menor que http://www.icafebr.com.br/publicação/relatório porcento 20v2%20n6.pdf. Maior que Starbucks Investor Relations Annual Reports. Disponível em menor que http://investor.starbucks.com/phoenix.zhtml. C igual a 99.518 e P igual a IROL Reports Annual. Maior que
Questões. 1. De que maneira pode-se aumentar o consumo de café no Brasil? 2. Que tipo de estratégia deveria ser adotada para validar a marca Café, Made in Brasil, no exterior? 3. Como conquistar o jovem para o consumo de café entre as refeições? 4. Como valorizar a qualidade do café junto às torrefadoras? Parte 04.jpg. Parte 4. Estratégia de produtos, marcas e preços. CAPI acento agudo TUL 8. Produtos e serviços, ciclo de vida e curva de experiência. CAPI acento agudo TUL 9. Diferenciação e posicionamento de produtos e serviços no mercado. CAPI acento agudo TUL 10. Estratégias de novos produtos. CAPI acento agudo TUL 11. Estratégias de marcas, embalagens e serviços. CAPI acento agudo TUL 12. Estratégia de preços e teoria do valor. CAPI acento agudo TUL 13. Marketing de serviços. CAPI acento agudo TUL 14. Marketing de business to business. CAPI acento agudo TUL 15. Marketing global. Abertura CAP 08. CAPI acento agudo TUL 8. Produtos e serviços, ciclo de vida e curva de experiência 1. Os produtos de sucesso são como as mulheres, sabem esconder a idade. Marcos Cobra. Introdução. As empresas reverenciam os seus produtos, assim como os seres humanos reverenciam os seus deuses. Na era da produção, ter um bom produto era sinônimo de sucesso. Hoje, a preocupação é captar e reter clientes por meio de produtos adequados às suas expectativas. Como os produtos são perecíveis, por mais duráveis que sejam, é importante definir estratégias para alongar seu ciclo de vida. E também procurar entender de que maneira o produto pode melhor atender aos anseios do mercado. Curva do ciclo de vida do produto. A vida de um produto acompanha o mesmo ciclo de vida de animais e vegetais. Alguns possuem ciclo de vida curto, outros, ciclo mais longo. Do ponto de vista mercadológico, para cada etapa do ciclo há um desafio estratégico a ser observado. Vejamos. Tanto para o profissional de marketing quanto para o homem de produção é preciso compreender o comportamento do produto em seus respectivos mercados. Segundo alguns autores, para se compreender o ciclo de vida de um produto são importantes duas noções. A velocidade de difusão, ou seja, de aceitação do produto no mercado. A duração da vida do produto em cada mercado. Na prática, para calcular o ciclo de vida de um produto, é importante observar que cada tipo de produto tem um ciclo de vida diferente, em que cada fase da vida possui durações distintas. As fases da vida de um produto, via de regra, são: introdução do produto no mercado, crescimento do produto, maturidade e declínio. Um produto de consumo de massa como o leite condensado da Nestlé ou a Coca-Cola já dura bem mais de 100 anos, e o salame já existe há mais de 400 anos. Há produtos que demoram a ser aceitos no mercado e tendem, portanto, a ter fase de difusão e de crescimento mais lentas. No entanto, há outros que possuem período prolongado de maturidade. Assim, é preciso estudar cada classe de produto e evitar generalizações, que são perigosas. Entretanto, é bastante aceito pelos profissionais de marketing que seu conhecimento é excelente arma de decisão, ajudando a reconhecer a fase de vida em que o produto se encontra. A figura 8,1 ilustra a curva típica de um ciclo de vida. Pode-se identificar claramente as suas várias fases: introdução, crescimento, desenvolvimento e maturidade. F801 9788535269666.eps. Figura 8,1 Curvas de evolução. Outras vezes tenta-se encontrar modelos teóricos que procuram representar as curvas de crescimento e que permitam análises mais sofisticadas. Tenin, 1988, com base em estudos de bens de consumo duráveis, propõe a seguinte relação. Fórmula 01 Cap 8-9.735.535.269.666.jpg. Onde x igual ao tempo expresso em anos, sendo a origem situada no ponto de inflexão da curva de evolução do produto. K igual a representa o número de unidades do produto por milhares de habitantes. A igual a representa a amplitude do número de anos. A curva de evolução assemelha-se muito a um S distorcido. A partir desse ponto o crescimento diminui e se avizinha da assíntota de saturação, variável que depende da lei de crescimento demográfico da região em que o produto é comercializado. Curva ABC de produtos e clientes. Curva ABC de produtos. A curva ABC de um produto é baseada na distribuição de Pareto e é utilizada para a análise de um grande número de informações. A lei de Pareto é também denominada como 80-20 avos, ou seja, no caso da curva ABC de produtos, 80% dos produtos seriam responsáveis por 20% do faturamento, ao passo que 20% do total de produtos seria responsável por 80% do faturamento. Por meio dessa análise é possível determinar quais são os produtos mais importantes em termos de faturamento e de que maneira a empresa pode estar vulnerável pela atual dependência de alguns poucos produtos. Por meio de uma planilha eletrônica é possível montar os dados de faturamento por produto e também da correspondente margem de lucro.
Com base nessas informações é possível construir a curva ABC de produtos e ainda a curva ABC de clientes, a fim de determinar quais são os principais produtos e clientes da empresa. E cruzando os dados de produtos faturados por cliente que comprou, é possível chegar a importantes diagnósticos sobre os produtos e clientes que representam o ganha-pão da empresa. Curva ABC de clientes. De maneira análoga à curva ABC de produtos, pode-se conduzir uma análise de vendas por clientes de acordo com a classificação de clientela em função do respectivo volume de compras, a curva ABC de clientes, figura 8,2. Na tabela 8,1 apresentamos um exemplo hipotético de curva ABC de clientes. Tabela 8,1. Dados para a construção da curva ABC. Número do grupo de clientes. Faturamento por cento. Número acumulado do grupo de clientes. Faturamento por cento. Acumulada por cento. NC, 1. FT, 2. NC, 3. FT, 4. NC, 5. FT, 6. 8. 4,0. 8. 4,0. 0,7. 24,8. 23. 4,0. 31. 8,0. 2,6. 49,7. 96. 4,9. 127. 12,9. 10,5. 80,1. 101. 1,6. 228. 14,5. 18,8. 90,1. 111. 0,8. 339. 15,3. 28,0. 95,0. 140. 0,5. 479. 15,8. 39,5. 98,1. 733. 0,3. 1212. 16,1. 100,0. 100,0. F8, 02, 97885352696666.eps. Figura 8,2, curva ABC de clientes. Número de clientes agrupados e faturamento. A coluna 1 representa o número do grupo de clientes. A coluna 2 representa percentual de faturamento, que cada grupo de clientes descritos na coluna 1 apresenta. Assim, na coluna 1, primeira linha, 8 clientes respondem por 4% do faturamento da empresa. Em seguida, na segunda linha da coluna 1, 23 clientes representam outros 4% do faturamento. Na linha 3, da coluna 1, 96 clientes representam 4,9% de faturamento. E assim por diante, até que na sétima linha 733 clientes adicionaram apenas 0,3% ao faturamento. Como se vê, à medida que são agrupados mais clientes, o faturamento cresce pouco. Número acumulado de grupos de clientes e de faturamento. Na coluna 3 estão somados os clientes da coluna 1, e, na coluna 4, o faturamento acumulado gerado por esses clientes. Assim, por exemplo, na linha 2, somando-se os 8 clientes da coluna 1, linha 1, com os 23 clientes da linha 2, coluna 1, obtém-se 31 clientes na coluna 3, linha 2, e um faturamento acumulado de 8%. Na linha 3, somando-se os 31 clientes aos 96 da coluna 1, obtém-se 127 clientes, com faturamento acumulado de 12,9%. E assim por diante, até que na última linha da coluna 3 chega-se a 1.212 clientes, respondendo por um faturamento acumulado de 16%. Nas colunas 5 e 6 são calculados os valores percentuais de número de clientes e respectivos faturamentos. Dessa maneira, 0,7% de clientes responde por 24,8% do faturamento, 2,6% por 49,7% e assim por diante. Essa análise da curva ABC de clientes pode ser feita também por território geográfico ou segundo o ramo de atividades dos clientes, comercial, industrial, serviços, etc. Curva de experiência. Considerações iniciais. A curva de experiência foi desenvolvida a partir de observações realizadas na indústria aeronáutica na década de 1930. Essas observações anotavam reduções no custo unitário de produção de aviões, com base no efeito cumulativo. O fenômeno é também denominado curva de aprendizagem, pois significa que as pessoas envolvidas com a produção conseguem fabricar mais unidades de tempos em tempos, de acordo com a experiência acumulada. Esse fenômeno foi magistralmente exposto no cinema por Charles Chaplin em um de seus filmes clássicos, Tempos Modernos. Nesse filme, Chaplin, no papel de operário em uma fábrica, estimulado a produzir, acelera incrivelmente seus movimentos na montagem de peças e de máquinas, conseguindo, com base no aprendizado, fabricar em tempo recorde cada vez mais peças. Evidentemente que Chaplin não era especialista em organização do tempo nem em métodos e processos, mas o filme revelava uma sensibilidade extraordinária diante dos efeitos da chamada Revolução Industrial.
A partir de meados de 1960, o Boston Consulting Group e outro, Cita Aker, 1996, conduziram centenas de custosos estudos que levavam à conclusão de que o valor total do custo adicional, todos os custos exceto os componentes comprados, em valores monetários reais declinavam com o crescimento da experiência acumulada. A curva de experiência descreve esse declínio de custos. A curva de aprendizagem inclui só custos diretos de mão de obra, ao passo que a curva de experiência inclui todos os custos exceto os componentes comprados. Inclui overhead de produção, propaganda, distribuição, vendas e administração. Embora os componentes não estejam incluídos nessa relação, há evidências que sugerem que esses custos também declinam com a experiência, acrescenta Aker, 1996. Com curva de experiência em 80%, cada vez que o total da produção acumulada dobra, o custo poderia ser reduzido de 20% para 80% do nível previsto. A figura 8,3 representa uma curva de experiência a 80%, mostrando em escala linear a redução de custo ou de preço, cada vez que a produção acumulada unitária atinge 400 unidades. F803-9788535269666.eps. Figura 8,3, curva de experiência. Causas da curva de experiência. A curva de experiência é um importante fenômeno que pode ser utilizado estrategicamente. É preciso, no entanto, compreender quais são as causas da experiência. Dentre elas destacam-se aprendizado, desenvolvimento tecnológico, novo design do produto e efeito da escala de produção. Aprendizado. À medida que uma tarefa é executada repetidas vezes, a pessoa que a executa se torna apta a fazê-la mais rapidamente e melhor. É um exemplo obtido da observação. A curva de experiência baseia-se, como o próprio nome indica, na experiência de execução de tarefas, notadamente na produção industrial. Mas o mesmo princípio pode ser aplicado a outros trabalhadores, vendas, administração, serviços, etc. Um vendedor, por exemplo, consegue realizar mais visitas de vendas ou obter mais pedidos do mesmo cliente, na proporção em que ele realiza mais rápida e eficientemente a sua tarefa. Da mesma forma, um funcionário administrativo consegue reduzir o tempo de execução de suas tarefas à medida que se torna mais familiarizado com elas. Essa redução de custos foi estudada nos idos de 1900 por Frederick Taylor, no estudo de tempos e movimentos, lembra Aker, 1996. Hoje, os japoneses estimulam o aprendizado através da simplificação do trabalho em círculos de qualidade. Desenvolvimento tecnológico. A extraordinária modernização da produção e das atividades administrativas, consequência, sobretudo, da introdução de novas tecnologias cada vez mais informatizadas, está levando o mundo dos negócios à agilidade e à simplificação. Os processos de produção estão cada vez mais automatizados. E a automação das tarefas em geral é decorrência da evolução da experiência acumulada. Nas montadoras automotivas é crescente a utilização de robôs na linha de montagem. As operações de companhias aéreas, bancos, locadoras de veículos, hotéis, restaurantes, supermercados, lojas de departamentos, entre outros setores, estão hoje conseguindo agilizar as tarefas reduzindo o tempo de execução e o custo através da experiência da informatização. Um bilhete aéreo é emitido em segundos, e-ticket, a reserva de hotel é instantânea, a emissão de notas fiscais em hotéis, restaurantes e lojas é hoje, com a informatização, uma tarefa simples e rápida. O aprendizado é rapidamente incorporado com as novas tecnologias e os computadores estão trabalhando cada vez mais rápido. Redesign de um produto. Um novo design de um produto pode significar redução de custos pela simplificação dos métodos e processos de produção. Os componentes tornam-se mais padronizados, menores, etc., facilitando a montagem. Esse tem sido o caminho percorrido pela indústria automotiva em geral e pela indústria ferroviária em alguns países do mundo, haja vista as simplificações constantes introduzidas no design do trem TGV, trem de alta velocidade, francês para ganhar velocidade ainda maior e facilitar a montagem. Efeito da escala. O efeito da escala é o fenômeno mais conhecido da simplificação da produção com base na economia decorrente dos grandes volumes produzidos. O efeito da escala está associado ao tamanho. A planta industrial maior é potencialmente mais eficiente para operar do que uma planta menor. Dentro da mesma linha de raciocínio, uma grande equipe de vendas é mais eficiente do que uma menor, e um negócio amplo tende a ser mais eficiente pela chamada economia de escala do que um grau menor. A economia de escala se aplica ainda a compras em quantidades de produtos, até mesmo para a compra de propaganda. Uma cadeia de lojas terá economia de escala de compra de mercadorias muito maior do que uma única loja de pequeno porte. O poder de negociação de um grande anunciante é com certeza maior do que o poder do pequeno anunciante junto a veículos e agências de propaganda. Quanto a curva de experiência contribui efetivamente para a redução de custos não está muito claro para alguns estudiosos do fenômeno. Porém, o efeito da escala é importante desencadeador de estratégias. As estratégias de crescimento de um negócio, por exemplo, podem ser privilegiadas pelo efeito da escala, pois quanto maior o negócio, maiores as economias de fabricação, compras, vendas, distribuição e propaganda, entre outras. Estratégias com base na curva de experiência.
A obtenção de redução de custos com base na experiência acumulada é sem dúvida uma das melhores estratégias para enfrentar com vantagens a concorrência. As vantagens de custo permitem a obtenção de reservas financeiras para se investir em marketing, produção, desenvolvimento do produto, expansões diversas ou ainda reduzir o preço para desestimular a concorrência. Outra possibilidade estratégica da redução de custos é o crescimento da participação de mercado. Quando, porém, o negócio experimenta uma rápida expansão, decorrente do efeito da curva de experiência, ele poderá atrair não só novos consumidores, mas sobretudo novos concorrentes. Portanto, quanto mais atraente for o negócio, maior será a quantidade dos interessados em entrar na concorrência. Por meio da análise da curva de experiência é possível formular estratégias com base na situação vigente ou projetar novas estratégias baseadas na experiência futura. Ou seja, as futuras reduções de custos de fabricação ou aquisição permitirão novas estratégias. A curva de experiência pode ser ajustada quando dois ou mais produtos se utilizam dos mesmos componentes. Essa é uma das descobertas do pessoal do Boston Consulting Group, BCG. Baseadas nessa possibilidade de utilização da curva de experiência para mais de um produto, muitas empresas têm ampliado sua carteira de produtos para gozar dos efeitos de redução de custos de fabricação, compra e comercialização. Uma família de produtos que possua componentes comuns poderá gozar de diversas sinergias, além do efeito da curva de experiência. LG, Samsung, Philips e Sony, produzindo diversos produtos, somam curvas de experiências para seus produtos. A rede de lojas Extra, Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio, ou uma cadeia de supermercados, como o Carrefour e o Walmart, gozam de vantagens da ampliação do número de lojas para acumular reduções de custo. Como cada produto tem uma particular curva de experiência, é interessante analisar separadamente as curvas de cada um dos seus componentes. Definição dos produtos. A curva de experiência pode ser ainda utilizada para a definição de produtos. A Gradiente produz televisores, aparelhos de som, videogames, videocassetes, etc. Logo, qual é realmente o carro-chefe da empresa? O que vende mais? Ou o mais antigo? O produto mais relevante para uma empresa pode ser determinado com base na análise da curva de experiência. O efeito da experiência pode ser diferente para produtos da mesma linha ou família. A seleção do nível apropriado de análise depende da relevância do modelo de curva de experiência. Assim, a curva de experiência pode ser mais significativa para um modelo do que para outro e para um determinado fator. Por exemplo, o sucesso da Coca-Cola, Souza Cruz, Brahma ou Antártica, leia-se Ambev, repousa na curva de experiência da distribuição. Mas para o refrigerante Coca-Cola, a força da curva de experiência, para reduzir custos, pode estar na propaganda ou no merchandising, ou ainda na promoção de vendas, que estimulam o consumo, levando à economia de escalas, que reduz custos. Durante muitos anos, enquanto existiu o Fusca, a Volkswagen havia conseguido, pela curva da experiência de produção, reduzir os custos de fabricação ao mínimo. Caso essa redução de custos não tivesse sido transferida ao preço para o consumidor final, as margens de lucro da empresa teriam sido auspiciosas para investir em novos produtos, ampliação da fábrica e em marketing. Como obter o efeito da experiência? A curva de experiência não ocorre automaticamente. É preciso planejar para que ela ocorra. A curva de experiência é normalmente associada, cita Aker, 1996, com metas que desenvolvam a eficácia do trabalhador. Programas como círculos de qualidade. Pesquisa e desenvolvimento, buscando reduzir custos. Programas de marketing desenvolvidos para incrementar a participação de mercado. Investimentos em ativos para modernizar os equipamentos. Portanto, sem esforço integrado que possibilite a obtenção da economia de escala, os custos não se reduzem apenas pela experiência acumulada no dia a dia operacional. Ao contrário, podem até ocorrer eventualmente, mas as vantagens operacionais serão pequenas. Sem aplicação de recursos e de talentos, é pouco provável que a curva de experiência seja obtida. Como a curva de experiência possibilita ainda a obtenção de vantagens competitivas, a empresa deve estar atenta não só com as suas curvas como também com as da concorrência. Pois, caso a concorrência seja mais ágil e obtenha curvas de experiência com melhor rendimento, o negócio da empresa pode se tornar ameaçado. A especialização pode ser um agente facilitador da experiência. Há países que desenvolveram tão bem a curva de experiência para seus produtos que acabaram alijando do mercado outros países. O Japão, por exemplo, baniu do mercado de som seus antigos concorrentes norte-americanos, ingleses e alemães. Os japoneses desbancaram há muito os alemães do mercado de máquinas fotográficas. Leica e Rolleiflex, por exemplo, são hoje peças de museu diante das japonesas Nikon, Canon, Olympus, etc. A curva de experiência aplicada à indústria automobilística japonesa permitiu a ela se impor perante os gigantes General Motors e Ford, hoje parceiros em alguns negócios com fábricas japonesas. A vida do produto. O objetivo básico de uma estratégia baseada na curva de experiência é reduzir custos, mas quando um produto precisa ser reciclado para continuar atual, ou mesmo quando precisa ser substituído por um novo, a curva de experiência muitas vezes é zerada. Ou seja, é preciso começar tudo de novo, e isso implica não só novos custos, mas perda da estratégia competitiva de redução progressiva de custos baseada na curva de experiência.
Por essa razão, as mudanças nos produtos constituem-se em estratégia de duplo risco: o primeiro, da aceitação das modificações introduzidas, e o segundo, em perda das vantagens da curva de experiência anterior. A Ford, na década de 1920, com o modelo T, e a Volkswagen com o Fusca, final de 1930 até 1980, são exemplos de produtos cuja curva de experiência privilegiou as respectivas fábricas enquanto esses produtos duraram. Após a morte deles, tanto a Ford quanto a Volkswagen estão até hoje em busca de uma nova mina de ouro. O ciclo de vida da tecnologia. Muitos produtos dependem de uma ou mais tecnologias. Quando essas tecnologias mudam, podem afetar dramaticamente os planos da curva de experiência. As máquinas de escrever, os aparelhos de telex, as caixas registradoras eletromecânicas, as máquinas de calcular mecânicas são apenas alguns dos inúmeros exemplos de produtos que foram banidos do mercado pelas inovações tecnológicas da era da eletrônica. Os computadores pessoais substituíram as velhas máquinas de escrever, o telefax, o telex e assim por diante. Quando a empresa não possui acesso às novas tecnologias para substituir seus produtos, pode significar sua morte. A entrada tardia. A estratégia da curva de experiência é utilizada agressivamente no estágio de crescimento do produto. Nessa fase, o efeito da curva de experiência resulta em vantagens de custo que vão desencorajar os concorrentes, que serão forçados a adotar diferenciações ou estratégias de nichos, oportunidades, e certamente vão operar em desvantagem. Embora essa teoria seja aplicável com sucesso em inúmeros casos, há outros, no entanto, que a prática desmentiu a teoria. Os japoneses, mais uma vez eles, entraram tardiamente no negócio de rádios transistorizados e desbancaram os americanos. Entraram, também, no mercado de relógios eletrônicos e de calculadoras após as empresas americanas possuírem notável experiência. A entrada tardia requer acesso ao último design do concorrente. É preciso queimar etapas rapidamente para conquistar acesso a uma curva de experiência que possibilite a obtenção de vantagens competitivas. Começar com uma enorme escala de operação. Se quiser entrar pequeno num negócio tardio, é melhor não entrar, pois ficará difícil obter economias de escala para se tornar competitivo. Acesso à experiência dos fornecedores. O mercado aberto pelos fornecedores pode ser uma janela para o céu. A IBM desenvolveu um grande mercado de fornecedores de componentes para seus computadores pessoais, e eles abriram espaço para a entrada de inúmeros fabricantes de computadores pessoais. A Apple e a Dell são exemplos disso. A ousadia inicial das empresas de vanguarda esbarra em custos de produção elevados, face à baixa economia de escala de fabricação e de custos mais altos de fornecedores. No mercado da moda, as empresas precursoras arcam com os custos de desenvolvimento de novos modelos, e as confeccionistas que entram a seguir só copiam, reduzindo assim seus custos. É importante observar as vantagens de economizar os custos de introdução de um novo produto no mercado em relação às vantagens de uma curva de experiência ligeiramente mais antiga. A curva de experiência é uma importante ferramenta estratégica, mas nem sempre obtida com sucesso. A dificuldade de obtenção de fontes de suprimentos vantajosas e os elevados custos financeiros são apenas alguns dos inúmeros entraves à obtenção de curvas de experiência que efetivamente possibilitem reduções acentuadas de custo. Em resumo, a curva de experiência propicia a aplicação de diversas estratégias competitivas em produção, finanças, marketing, etc. Mas não pode ser fruto do acaso. Ao contrário, deve ser perseguida como importante alavanca de negócios. Valorizar a curva de experiência significa saber administrar o negócio com competência, investindo em recursos humanos com a mesma determinação com que se investe em máquinas, equipamentos e processos produtivos. Saber escolher o produto certo para o mercado certo pode ser o início de uma novela com final feliz na curva de experiência. Somente através de um esforço integrado de toda a organização os resultados advindos da curva de experiência poderão ser vantajosos. A busca por excelência deve ser compatibilizada com o pragmatismo operacional que leve à economia de escala, e a vantagens competitivas advindas da curva de experiência. A curva de experiência de um produto é importante instrumento para observar de que maneira, através de uma economia de escala, obtém-se a redução de custos e, por conseguinte, de que modo esse produto é mais vendido, podendo assim proporcionar maiores lucros. Assim, por meio da experiência na fabricação de um produto, pode-se reduzir custos pela economia de escala e praticar preços mais baixos, e com isso alavancar uma maior participação de mercado, até chegar mesmo ao domínio de mercado. A curva de experiência relaciona todos os custos, como mão de obra, matéria-prima, despesas administrativas, custos de capital e de marketing. Em geral, os custos unitários declinam entre 10% e 30% toda vez que o resultado do acumulado de produção dobra. Efeito da escala. O efeito da escala refere-se à possibilidade existente em boa parte do mundo dos negócios em operar com custos unitários baixos. A chamada economia de escala de produção pode ser utilizada na redução de custos, também chamada de economia de tamanho. A economia de escala é possível de ser obtida não só na produção, mas também na compra, na qual se tem descontos por volume de compras, de insumos para a fabricação, na propaganda, na compra de espaço, e assim por diante. Efeito da experiência.
Os custos caem à medida que aumenta a produção acumulada. Esse indicador é válido tanto para produtos industriais quanto para produtos de consumo, produtos novos ou produtos na fase de maturidade. A explicação dessa diminuição de custo provém em geral de 4 elementos: aprendizado em função do tempo, especialização pela melhor utilização das máquinas e dos conhecimentos de compra, investimento em tecnologia e métodos mais eficientes, e economia de escala. A fórmula que pode ser utilizada para cálculo da experiência é representada por C, N, igual a C, Q, N, Q, B. Onde Q igual a experiência na data inicial, produção acumulada. N igual a experiência na data de referência, produção acumulada. C, Q, igual ao custo da unidade Q, corrigido pela inflação. C, N, igual ao custo da unidade N, corrigido pela inflação. B igual a constante que depende da taxa de aprendizado, veja tabela 8,2. Tabela 8,2. Valor da constante B para várias taxas de aprendizado. Taxa B. 100%. 0,000. 95%. 0,074. 90%. 0,152. 85%. 0,235. 80%. 0,322. 75%. 0,415. 70%. 0,515. 65%. 0,623. 60%. 0,738. A taxa de experiência de um período de tempo para outro, Q, N, é a chave para a redução de custos. Na figura 8,4 é possível observar que a curva de experiência do produto reduz os custos progressivamente, desde a fase de introdução até a fase de declínio em que o produto apresenta o menor custo, mas também o menor lucro. F8, 04, 9788535269666.eps. Figura 8,4, curva de experiência a 80% escala log-log. Por meio de uma representação cruzada, do ciclo de vida do produto, ascendente, da curva de experiência, descendente, e da curva de lucro é possível observar, figura 8,5. F805 a 9.788.535.269.666.eps. Figura 8,5, curva de experiência, curva ciclo de vida do produto e curva de lucro. Variáveis financeiras e lucro. Na fase de introdução do produto no mercado há perdas, na fase de crescimento do produto o lucro cresce, na fase de maturidade do produto o lucro começa a decrescer, e, por fim, na do declínio os lucros também decrescem ou provocam perdas. Dividendos e caixa. Na fase de introdução do produto não há geração positiva de caixa, na fase de crescimento, há um pequeno crescimento de caixa, a fase de maturidade é o melhor momento para gerar caixa, e na fase de declínio, como os custos de produção estão bastante reduzidos, a geração de caixa pode ser grande ou nenhuma. Alavancagem financeira. Na fase de introdução do produto no mercado, a alavancagem junto ao mercado financeiro é alta, ou seja, existem investidores interessados em aplicar em um novo e promissor produto. Na fase de crescimento do produto, a alavancagem financeira ainda é alta, na fase de maturidade a alavancagem financeira decresce, e na fase de declínio a alavancagem é baixa. Portanto, a aplicação conjunta do conceito de curva de experiência, curva do ciclo de vida do produto e curva de lucro permitem uma melhor visualização do potencial financeiro e mercadológico de um produto. Sumário. Prolongar a vida dos produtos é uma estratégia para manter a empresa viva no mercado, e isso exige esforço de valorização de uma das etapas do ciclo de vida de cada produto. Desde o lançamento até o declínio, a otimização deve estar presente. Mas o maior desafio é manter as vendas e o lucro na fase da maturidade do produto. O estudo do ciclo de vida deve estar acompanhado da curva de experiência, pois ela permite identificar a melhor maneira de racionalizar custos, com o efeito escala de produção e de marketing. Questões para revisão. 1. Defina a influência da curva de ciclo de vida de um produto na estratégia de marketing. 2. Qual é a importância do estudo da curva ABC de produtos? 3. O que vem a ser a curva de experiência? 4. Qual é o significado do redesign de um produto? 5. O que é efeito escala? Questões para discussão. 1. Discuta o conceito de entrada tardia no mercado de produtos de consumo durável. 2. Discuta desenvolvimento tecnológico versus desenvolvimento mercadológico. 3. Faça uma análise cruzando o ciclo de vida de um produto, curva de lucro e curva de experiência. 4. Discuta as causas da curva de experiência no setor automotivo. 5. Confronte a curva ABC de produtos e a curva ABC de clientes e sua utilidade estratégica. Bibliografia. A. Aker, David A. Building Strong Brands, Nova York, The Free Press, 1996. Cobra, Marcos. Estratégias de Marketing de Serviços. 2. Ed. São Paulo, Cobra Editora, 2001.
Marketing básico. 3. Ed. São Paulo, Editora Atlas. 1993. KOTABE, Masaaki, Tinkota, Michael R., Mercer, David. Marketing Management. Cambridge, Massachusetts, Blackwell Business, 1997. Kotler, Philip. Administração de Marketing. 10. Ed. São Paulo, Prentice Hall, 2001. Matar, Fauzi Najib, Dilson Gabriel dos Santos. Gerência de Produtos. São Paulo, Atlas, 1999. McCarthy, E. Jerome. Basic Marketing. 5. Ed. Homewood, Illinois, Richard D. Ervin, 1975. Richards, Raimar. Marketing à Brasileira. São Paulo, Editora Negócio, 2001. O que é Marketing? São Paulo, Brasiliense, 1992. Surfando nas ondas do mercado. São Paulo, Raimar Richards, 1999. Tenin, A. Structures Categorielles d'Environnements et Critères de Classification. Université Paris VUER de Psychologie, 1988. Cantinho Empresarial. Case. Novo Passat, o melhor Volkswagen de todos os tempos. Diretamente da Alemanha, chega ao Brasil o novo Passat, da Volkswagen. Nesse veículo, a empresa buscou otimizar os seus conceitos de conforto, potência, elegância e qualidade. Além disso, o novo Passat passou por uma grande reestruturação visual, e atualmente possui um design clean e sofisticado. F806978853526966.tif. Para o lançamento do novo Passat, a Volkswagen definiu o diferencial do produto: design atrativo e excelente acabamento, qualidade e tecnologia, segurança, prazer ao dirigir, a identidade do produto: discreto, sem ostentação, estilo imponente, design interno e externo refinados, focos do produto a explorar, design interior e exterior clean, qualidade, garantia, matching, conforto, amplo espaço interno, economia, preço competitivo, manutenção, segurança, airbags e ABS, foco competitivo. O Passat ocupa uma posição de destaque no cenário automobilístico mundial. No exigente mercado norte-americano, ele foi apontado pelas revistas Car and Driver e Automobile Magazine como o melhor de sua classe. Entre os modelos médio-grandes, classe B, o Passat é referência em qualidade, tecnologia e sofisticação. O acabamento interno e a qualidade de construção são objetos de comparação com modelos de categorias superiores. No mercado brasileiro, o Passat conquistou reputação igualmente notável, tornando-se uma alternativa para clientes das marcas de luxo, Mercedes-Benz, BMW e Audi, que reconheceram nele um produto com qualidade equivalente por um preço menor. O novo Passat é fruto de esforço para oferecer a melhor opção da sua classe, o que reforça também sua missão de image builder, construtor de imagem, da marca Volkswagen. F807978853526966.apps. Perfil do consumidor. Pesquisas de mercado têm ajudado a Volkswagen a identificar consumidores que, agrupados por características similares como comportamento, personalidade, motivação de compra e estilo de vida, definem o perfil do cliente. Isso permite direcionar a mensagem ao consumidor-alvo, focando atributos que mais o sensibilize. Permite também atendimento mais personalizado. No caso do Passat é relevante destacar dois grupos de consumidores do modelo, o de aficionados e o de seguros. Eles têm em comum o alto poder aquisitivo, são profissionais de alto nível, boa parte gosta de comandar e tem mais de 35 anos. Atentos à modernidade, 71% desses consumidores têm acesso à internet em suas residências e 8% no local de trabalho, 63% navegam na web pelo menos 3 horas por semana e mais de 50% já fizeram compras através da rede mundial de computadores. Os aficionados são extrovertidos, simpáticos e vaidosos, trocam de carro mais rápido, exigem test drive e leem revistas especializadas em automóveis. Valorizam segurança, design, luxo e requinte. Os seguros, por sua vez, são cautelosos, mas querem carros potentes e aceitam os avanços da tecnologia. Não abrem mão de modelos confortáveis e atualizados. Têm uma característica bem distinta, não valorizam tanto a marca, não têm concessionária de confiança e não exigem test drive antes da compra. Estratégia de marketing da Volkswagen para o lançamento do novo Passat. Objetivos: incrementar o prestígio e as vendas do Passat no Brasil. Oferecer a melhor opção neste segmento. Reforçar a imagem da Volkswagen, uma vez que o Passat é image builder da marca. Trazer maior entusiasmo à rede e melhores resultados comerciais. Posicionamento do lançamento. Veículo top de linha Volkswagen mundial que agora renova seu padrão de excelência. No Brasil, o Passat conquistou posição de alto prestígio, tecnologia e qualidade construtiva state of the art, estado da arte, tornando-se o alvo de desejo dos consumidores de seu segmento. Focos: design e beleza. Desempenho graças ao torque e à alta potência de seus motores. Sofisticação, requinte, classe em cada detalhe e muito conforto com novos itens internos.
Segurança máxima com equipamentos de alto nível. Prazer em dirigir um veículo que é referência em sua categoria. Slogan: Passat, o melhor Volkswagen de todos os tempos. Ações de lançamento. Foi realizado um extenso número de atividades visando reforçar a posição top do Passat na construção da imagem da marca Volkswagen. O programa foi centrado nos principais públicos e na capacitação da rede de concessionários Volkswagen, incluindo as seguintes atividades: Imprensa, 4 eventos de lançamento test drive. Rede Volkswagen, 10 encontros regionais através dos escritórios de vendas, com apresentação a clientes VIPS. Público, mídia eletrônica e impressa nacionalmente. Vendas, dirigidas a público VIP, grandes frotistas com forte uso da internet. Pós-venda, suprimento, capacitação de PIA e assistência técnica. Treinamento, curso, seminário de atualização para a rede com o uso da televisão Volkswagen. Coquetéis na rede Volkswagen a clientes locais. Objetivos de comunicação. Lançar os novos Passat e Passat Variante, mantendo o conceito de o melhor Volkswagen de todos os tempos. Ressaltar as principais mudanças no que diz respeito ao design, destacando seu conjunto óptico, interior luxuoso e detalhes no acabamento. Valorizar seus atributos de excelência construtiva. Reforçar sua imagem de carro superior à concorrência, destacando sua tecnologia, segurança, conforto, performance e qualidade. Mantê-lo como image builder da marca Volkswagen. Propaganda. Meios utilizados: televisão, revistas, outdoors, jornais e internet. Promoção de vendas. Para o ponto de venda foi desenvolvida uma série de materiais, reforçando as mudanças do novo Passat e o tema de sua campanha, o melhor Volkswagen de todos os tempos. Materiais promocionais desenvolvidos: cartazes, folheto nobre, fotos, relógio, circular, pasta kit, volantes, banners, fitas VHS. Fonte. Material promocional da Volkswagen. Questões. 1. Em um mercado competitivo como o automobilístico, a estratégia adotada para o Passat foi adequada. 2. De que maneira a flutuação da taxa cambial interfere no preço de um automóvel importado? 3. A seu ver, quais são os principais concorrentes do Passat? 4. Qual será o futuro dessa marca no mercado brasileiro? Abertura CAP 09. CAPI acento agudo TULU. 9. Diferenciação e posicionamento de produtos e serviços no mercado. Posicionamento é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa, de maneira a obter uma posição competitiva distinta e significativa na mente do consumidor-alvo. Philip Kotler, 1998. Introdução. O produto é definido como algo que tenha valor para um mercado e que seja percebido como sendo capaz de atender necessidades e realizar desejos. Como os produtos, em termos genéricos, são idênticos, é preciso diferenciá-los para tornar atraente a oferta disponibilizada. Diferenciar um produto no mercado pode ser a chave do sucesso em mercados competitivos, pois a concorrência é o fator que mais atrapalha a atuação de uma empresa. Diferenciar produtos e serviços permite à empresa formular ações que inibam a força dos competidores em dado mercado. Definição de produto. A definição ao pé da letra de produto é entendida como um objeto com características físicas ou funcionais, sinônimo de mercadoria ou de serviço. Por exemplo, o aparelho de DVD é uma caixa metálica retangular com elementos plásticos, resistores e fios, que é utilizada para reproduzir sons e imagens quando conectada a um televisor. No novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2005, produto é aquilo que é produzido pela natureza, ou ainda, resultado de qualquer atividade humana. Para os profissionais de marketing, produto é algo que pode realizar os desejos dos consumidores, levando-os a comprar para a satisfação de suas necessidades. O produto pode ser de diversas naturezas em conformidade com sua concepção física e tipo de uso. Pode ser de consumo ou industrial. Produtos de consumo podem ser de dois tipos: bens duráveis e bens não duráveis. Tipos de produto de consumo. Bens de consumo duráveis são aqueles que possuem vida útil alongada. São exemplos: automóveis, geladeiras, freezers, fornos de micro-ondas, Blu-ray, DVD, fogão, aparelhos de som, e assim por diante. E os bens de consumo não duráveis são aqueles cuja vida útil é mais curta. A classificação mais utilizada prevê 3 tipos de bens. Conveniência, bens ou serviços que o consumidor deseja comprar com frequência. Pão, leite, café, refrigerante, chocolate e cigarro são alguns exemplos desse tipo de produto de conveniência, cujo processo de compra é rápido e simplificado. Daí o nome, conveniência. Shopping ou compra comparada, bens cuja compra é realizada mediante confrontação entre diversas ofertas disponíveis, de produtos semelhantes e concorrentes, em diversas lojas. A comparação leva em conta preço, qualidade, estilo, cor, entre outras variáveis. Nessa categoria são incluídos produtos como relógios, joias, roupas, calçados, móveis, eletroeletrônicos, etc. Especialidades, produtos com característica única que levam o consumidor a realizar esforço de procura para a compra. Para esses bens, o consumidor tem uma completa informação acerca de características, atributos e benefícios.
São exemplos: relógios suíços de marcas luxuosas, joalherias como Tiffany, H. Stern, automóveis como Jaguar, Rolls-Royce. Comparação entre tipos de produtos e estratégias de marketing. Na tabela 9,1 é feita uma comparação de tipos de produtos de consumo e possíveis estratégias de marketing. Tabela 9,1. Comparação entre tipos de produtos e respectivas estratégias de marketing. Fator: produtos de conveniência, produtos de shopping, compra comparada, produtos de especialidade, consumo, tempo de planejamento para a compra, muito curto, considerável, extensiva, frequência de compra, frequente, menos frequente, não frequente, importância da localização, crítica, importante, não importante, comparação de preço e qualidade, muito pequena, considerável, muito importante, composto de marketing, preço, baixo, relativamente alto, alto, promoção, propaganda e promoção de vendas pelo produtor, propaganda e venda pessoal tanto do produtor quanto do varejista, propaganda e venda pessoal tanto do produtor quanto do varejista, distribuição, canais, longa, relativamente curta, muito curta, número de varejistas, outlets, muitos, poucos, muito poucos, frequentemente um por área de mercado, imagem da loja, sem importância, muito importante, importante, fonte, Boone, Curtis, Contemporary Marketing, The Dryden Press, Fort Worth, 1995, p. 370. Produtos industriais. Bens que se destinam à produção de outros bens intermediários até chegar a produtos destinados ao consumidor final. Esses bens são divididos em 6 categorias: instalações ou montagens, equipamentos acessórios, equipamentos, partes e componentes e materiais, suprimentos e serviços para negócios, business to business. Instalações ou montagens. Determinados produtos especiais para o mercado industrial requerem instalação ou montagem e, por essa razão, constituem-se em uma categoria de serviço que acompanha o bem industrial. Por exemplo, a compra de elevadores deve vir acompanhada da instalação. O mesmo ocorre com pontes rolantes para uma indústria. Equipamento acessórios. Bens de capital, como máquinas, dependem de equipamento acessório para funcionar. São incluídos nessa categoria ferramentas manuais, furadeiras portáteis, tornos pequenos e laptops. Equipamentos, bens de capital como tornos mecânicos, empilhadeiras, fresadeiras, etc. Partes e componentes e materiais, materiais utilizados para a fabricação de produtos finais, entrando, como o nome indica, como componente ou parte. Baterias de automóveis ou motos, pneus, bancos estofados de automóveis, tecidos, elásticos, zíperes, colchetes, entre outros, que entram na confecção de roupas. Suprimentos, itens utilizados durante o processo de fabricação. Os suprimentos estão divididos em 3 categorias: itens de manutenção, utilizados para manter os equipamentos de produção ativos; itens de reparo, utilizados para realizar pequenos consertos em máquinas e equipamentos; itens operacionais, como papel de fax, lápis, canetas, cartuchos de impressoras, etc. Serviços para negócios, business to business. Nessa categoria incluem-se produtos intangíveis comprados pela empresa para facilitar sua produção e processo operacional. Nessa categoria são considerados os serviços de financiamento, leasing de equipamentos, aluguel de veículos, aluguel de aeronaves, seguros, serviços legais e de consultoria, etc. Posicionamento de produto, serviço. O posicionamento do produto na mente do consumidor obedece a algumas regras básicas para entender como ele vê o produto. 1. Em função do preço como diferenciador de valor. 2. Com base na qualidade do produto como fator de referência da marca. 3. Com base no valor percebido como determinante da importância do produto. 4. Com base na imagem da marca como fator de lembrança do produto. Enfim, o posicionamento leva em conta as características do produto, isto é, os fatores de desempenho e os benefícios buscados, que são a quantidade de prêmio que o consumidor espera obter com a posse ou uso do produto. Segundo Alriz e Jacques Traut, 2011, posicionamento é a imagem do produto na mente do consumidor. E a abordagem básica do posicionamento não é criar algo de novo e diferente, mas manipular o que já está latente na mente e realinhar as conexões que já existem. Como já existe muito ruído nas comunicações, a sociedade encontra-se saturada e as pessoas acabam filtrando e rejeitando muita informação como forma de defesa, segundo Jacques Traut e seu ex-sócio, Alriz, 1989. De maneira geral, a mente das pessoas só aceita aquilo que coincide de certa maneira com o conhecimento ou experiência anterior delas. Portanto, a estratégia de posicionamento é baseada no estudo da mente do consumidor. Em outras palavras, não adianta mudar o produto de acordo com as preferências das pessoas, o que importa é descobrir o melhor meio de atingir a mente do consumidor e evitar que a concorrência possa roubar a posição do produto. Para tanto, esses dois autores propõem 3 opções estratégicas importantes. Fortalecer a posição do produto na mente dos consumidores. Buscar uma posição não ocupada que seja valorizada por muitos consumidores e ocupá-la. Deslocar a posição do concorrente.
Técnicas de análise de posicionamento. Segundo David A. Aker, 1995, a técnica de análise estatística de conjuntos, denominada Conjoint Analysis, permite realizar um posicionamento espacial de diversos atributos de marcas concorrentes. Por meio de pesquisa junto aos consumidores-alvo é possível determinar a posição que uma marca ocupa em relação às marcas concorrentes, levando-se em conta os atributos ou benefícios do produto que são valorizados pelos consumidores em relação à concorrência. A necessidade de fazer representação em escala da medida comparativa de desempenho de várias marcas, com base em atributos ou benefícios para o consumidor do produto. A possibilidade de fazer representação gráfica dos valores medidos dos atributos ou benefícios em mapa espacial, bidimensional ou mesmo multidimensional do produto e seus concorrentes. Esse mapa de percepção permite visualizar a demanda de mercado de vários produtos, figura 9,1. F901-9788535269666.eps. Figura 9,1. Análise de posicionamento bidimensional e análise de posicionamento multidimensional. Benefícios do posicionamento. Com base no estudo do posicionamento na mente do consumidor é possível afinar o tom do esforço de marketing do produto ou serviço para melhor conquistar o comprador. Dentre os benefícios possíveis de um posicionamento de mercado, destacam-se: adequação da qualidade do produto às expectativas do consumidor, aprimoramento do desempenho do produto, ampliação da confiabilidade do consumidor no produto, melhora da segurança do produto, melhora da relação custo-benefício, ampliação do prestígio do produto, redução do preço para melhor enfrentar a concorrência, melhora do estilo do produto, proporcionar maior facilidade para o uso do produto, melhora da conveniência do produto para o consumidor, melhora do valor percebido pelo consumidor. Desse modo, posicionar um produto adequadamente na mente dos consumidores-alvo é uma maneira de obter vantagens competitivas duradouras, criando inclusive barreiras à entrada de produtos concorrentes. No entanto, um posicionamento inadequado, do tipo superposicionamento ou subposicionamento, de dois ou mais atributos de um produto, pode trazer resultados desastrosos para qualquer empresa. Michael Porter, 1989, discorre em sua obra Vantagem Competitiva que, dependendo da estrutura do setor de atividades em que a empresa atue, ela pode partir de dois posicionamentos básicos para criar valor em relação aos concorrentes e alcançar a lucratividade: posição de diferenciação e posição de custos. A estratégia de diferenciação é a tentativa de a empresa se tornar a única em uma ou mais dimensões valorizadas pelo consumidor-alvo do segmento de mercado na qual atua. Um posicionamento diferenciado pode ser obtido com base na qualidade do produto, na exclusividade de distribuição ou ainda nos serviços oferecidos. Já aqueles negócios cujo foco é o custo baixo geralmente centram seu poder de fogo em produtos padronizados e de desempenho uniforme para poder competir agressivamente com base em preços baixos. As empresas de grande porte, cujo foco é a infraestrutura de porte, exploram a economia de escala de produção ou de distribuição, para poder concorrer com valor mais baixo e assim obter ganhos de participação de mercado. O grande desafio, para esse tipo de estratégia de custo, é obter a aceitação do consumidor para o produto. A Southwest Airlines procura oferecer voos de baixo custo e sem luxo para tirar proveito dessa estratégia. Porém, lembra Porter, 1989, em geral é muito difícil conseguir obter simultaneamente vantagens de custo e de diferenciação. Muitas organizações que tentaram esse caminho acabaram encurraladas por não alcançarem um resultado superior em nenhuma das opções, ficando na média em ambas as vantagens pretendidas. Afinal, o custo para diferenciar produtos é mais elevado, o que inibe a prática de custos baixos. No entanto, quando a empresa consegue obter produtos de qualidade e preço baixo, ela acaba dominando o mercado. A Compaq é um exemplo disso. Ela aperfeiçoou seus modelos de computadores pessoais, desenvolveu a reputação de engenharia arrojada e de inovação tecnológica, conseguindo rapidamente se tornar a terceira no mercado mundial. Descobriu como fabricar computadores a custos mais baixos que anteriormente sem reduzir o padrão de qualidade. Descobriu também que qualidade e custo representavam uma estratégia imbatível. Foi a primeira a oferecer 3 tipos de desktop e 2 de notebook. Posicionamento: construir imagem na mente do consumidor. Para posicionar um produto é preciso construir uma imagem de marca na mente do consumidor. A mente do consumidor é como uma enorme caixa postal que arquiva marcas, associando-as à realização de desejos explícitos e desejos ocultos. O posicionamento depende da percepção do produto. As qualidades ocultas dos produtos e a presença de fatores emocionais na compra são elementos indispensáveis para que a publicidade exerça seu papel na diferenciação de produtos. O produto é percebido como importante, na medida em que ele elimina tensões emocionais de forma prazerosa. Situação de compra e a técnica de posicionamento. Numa situação de compra prevalece a importância percebida pelo comprador. E isso inclui o valor percebido do produto expresso pela quantidade de prêmio que o comprador espera obter. E, num segundo momento, há variáveis derivadas da percepção da importância pelo uso. Posicionar como forma de criar imagem para um produto. Um produto é sempre uma combinação de aspectos tangíveis e intangíveis.
A melhor forma de realçar os aspectos intangíveis, como o símbolo de status, é posicionar o produto na mente do consumidor com uma série de eventos que sejam identificados com a personalidade e com o estilo de vida das pessoas, enquanto consumidoras de produtos e serviços. A percepção do produto. Familiaridade com o produto. Quanto maior a familiaridade com o produto, maior será o grau de envolvimento do consumidor em face da quantidade de prêmio que ele possa objetivar na compra e no uso do produto. A importância de um produto para um consumidor depende fundamentalmente da imagem que ele tem do produto com base em experiências passadas bem-sucedidas. O caráter simbólico do produto. O produto tem valor maior para o consumidor pelo caráter simbólico intangível do que por suas características tangíveis. Ou seja, embora não mensurável, o aspecto intangível é mais importante do que os aspectos tangíveis representados pelos atributos ou características físicas do produto. Um produto tem dois sentidos importantes expressos pelo corpo e pela alma. O corpo são os aspectos tangíveis, físicos do produto, e a alma são os aspectos intangíveis, a imagem da marca e outros valores simbólicos. A importância do produto. A percepção da importância do produto deriva das características intrínsecas à natureza do produto e também das características relativas ao seu uso, além das características do próprio consumidor. Benefícios do produto. A importância do produto está relacionada ao benefício buscado, ou seja, a quantidade de prêmio que ele possa proporcionar ao comprador. Simbolismo social do produto. O simbolismo social do produto deriva do conjunto de usos que estão associados à sua posse. Isto é, o produto representa para o consumidor status e prestígio. Um carro importado, por exemplo, tem valor simbólico maior do que o valor monetário. Variáveis que influenciam a importância do produto. Situação de compra. Compra emergencial é distinta de compra planejada, na qual a comparação entre ofertas pode ser realizada. Ou seja, quando a urgência de compra é grande, o valor do custo de aquisição do produto passa a ser secundário, e a importância que prevalece é a necessidade de posse imediata. As necessidades básicas, como matar a fome e saciar a sede, provocam tensões emocionais que o indivíduo tenta eliminar com uma compra rápida. E, nesse caso, as ofertas mais próximas são mais consideradas do que as ofertas distantes. Exemplos interessantes são produtos como água mineral, fast food, salgadinhos, etc. Quando, no entanto, a situação de compra não é emergencial, o comprador tende a fazer comparações entre as ofertas e, nesse caso, prevalece a marca de melhor identificação com a personalidade e estilo de vida do comprador. Situação intencional. Quando a predisposição de compra, o posicionamento da categoria do produto ou mesmo da marca assume uma força muito grande, compelindo o consumidor à compra. Isto é, o comprador identifica uma necessidade e para satisfazê-la lembra-se da marca do produto que já estava armazenada em sua mente. Tal qual uma caixa postal, o posicionamento do produto ocupa um lugar no cérebro das pessoas. Elas sentem sede e se lembram de tomar um guaraná. A sede provoca uma tensão emocional, e matar a sede é uma forma de eliminar a tensão. Nesse momento vem à mente das pessoas a lembrança prazerosa de um guaraná seguido da marca Antártica. O valor percebido. A base de uma decisão de compra está apoiada na noção de quanto valor agrega um produto para o consumidor. O valor que o consumidor percebe de um produto pode ser representado pela equação benefícios menos sacrifícios, em relação ao custo de aquisição do produto ou serviço. Fórmula 06.jpg. Assim, o benefício do produto menos o sacrifício para sua aquisição em relação ao custo estabelece uma relação de ganho ou de perda na mente do consumidor. O benefício refere-se à quantidade de prêmio que o consumidor obtém ao comprar um produto ou serviço. Os benefícios podem ser tangíveis ou intangíveis, podem estar no nível do consciente do consumidor, refere-se ao desempenho do produto ou serviço, ou do inconsciente, valor simbólico, de status e prestígio, que a marca do produto ou serviço confere. Por sua vez, o sacrifício é representado pelo esforço que o consumidor realiza para obter a posse do produto ou para poder utilizar o serviço. Nas lanchonetes do McDonald's, por exemplo, o consumidor recebe os benefícios de lanches rápidos e gostosos, conveniência de estacionar seu carro gratuitamente, mas deve realizar o sacrifício de permanecer em pé na fila do caixa para comprar o lanche, devendo ainda servir-se de guardanapo e canudinho para a bebida e, ao final, recolher seu lixo e jogá-lo na lixeira. Outro exemplo da relação dos benefícios oferecidos em relação aos sacrifícios para obtê-los balizados pelo custo é o de um hotel resort. Proporciona-se uma série de serviços que fornecem conforto e prazer decorrentes dos atributos de suas instalações físicas, como espaço e conforto do apartamento, quadras poliesportivas, spa, piscinas amplas e maravilhosas, refeições saborosas e fartas, entre outras vantagens. Mas o sacrifício de acesso ao hotel, ou seja, do tempo que se perde para chegar até ele, e outros sacrifícios podem não compensar o esforço, sobretudo se o custo for elevado. Balanceamento entre benefícios e sacrifícios. O conceito de valor de um produto ou serviço é resultante do balanceamento entre os benefícios que ele possa proporcionar e os sacrifícios exigidos para a sua compra e uso. E, quando o custo for maior que a diferença entre o benefício e o sacrifício, ocorre uma relação insatisfatória de valor para o cliente. O valor é a razão entre o que o consumidor recebe e o esforço físico, mental e financeiro que ele despende para receber o produto ou serviço, figura 9,2.
F902-9788-53526952666.eps. Figura 9,2. Balanceamento entre benefícios e sacrifícios. Foco do pensamento gerencial do século XXI, valor para o cliente. A qualidade de um produto e o serviço que a ele pode ser associado constituem-se na chave para agregar valor para o cliente, figura 9,3. Para um produto alimentício, por exemplo, o conceito de qualidade está ligado à aparência e ao sabor. Concluindo, o sabor ruim ou amargo pode ser motivo de resistência ao consumo, enquanto o sabor apetitoso e gostoso é um dos principais motivos de conceito de qualidade. F903-9788-5352696